Bom, estamos ao vivo. Boa noite a todos da região, do Brasil, aos painelistas Eduardo Fonseca, Renata Centurion. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho, e eu vou começar de uma maneira diferente esse webinar. Nós, nesta manhã, nos deparamos com um movimento que tomou as redes sociais, que se chama Black Lives Matter. Todos acreditam que estão acompanhando o movimento mundial que começou pelos Estados Unidos, e é um movimento que é uma luta de pessoas. A FGV, a América BS, falando especialmente pela América BS, é uma organização onde a nossa bandeira é a educação, e nós acreditamos que no desenvolvimento do Brasil e das nações através das pessoas e do conhecimento. Mas nós também, em respeito àqueles que se inscreveram, mantivemos o nosso webinar e também respeitamos todos aqueles que estão em um dia de luta dessa terça-feira. Então, reservamos nesse início desse webinar 1 minuto em respeito àqueles que estão na luta dessa terça-feira, dizendo que Black Lives Matter, All Lives Matter. Convido a vocês para esse minuto em respeito a todos que estão nessa luta. Muito bem. Então, passado esse primeiro momento, estamos de volta e esperamos, com esse movimento nosso também, gerar conhecimento a toda a sociedade para que a sociedade cresça. Lembro a todos que esse é um movimento e todas as pessoas que participam dos painéis participam de forma pro bono, então, acreditando todos juntos que podemos ajudar o Brasil a vencer. Queria dar as boas-vindas ao meu amigo Eduardo Fonseca e à excelentíssima, digníssima e elegante Renata Centurion. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Edu, Luiz, valeu. Obrigada pelo convite. Muito boa noite, gente. Obrigado, Luiz, pelo convite. Prazer enorme não estar contigo, mas principalmente com a Rê, né, que estamos aí em jornadas o tempo todo fazendo coisas bacanas juntos. Então, será um prazer bater esse papo aí sobre um tema que suspeito, né, para falar, mas muito interessante. Maravilha. Então, hoje vamos falar de CX, Customer Experience e Customer Success. Então, abrindo o nosso canal de painelistas, eu vou convidar ao nosso time de bastidores a dizer quem começará se apresentando. Eu vou chamar a nossa dama, Renata Centurion, para se apresentar. Seja muito bem-vinda, Rê. Obrigada, Luiz. É um prazer estar com vocês. É a primeira vez fazendo um webinar live aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês, como o Edu falou, a gente já vem trocando várias experiências. A ideia aqui de um bate-papo gostoso, a gente gostaria que vocês, inclusive, fizessem perguntas no chat, para que a gente possa trocar mais ideias, o que vocês já têm visto por aí. Falando um pouquinho de mim, já estou nessa jornada, trabalhando com vendas, né, vendas e CS lá, uns bons 20 anos, um pouquinho mais que 20, e eu adoro esse tema, né, quando o Luiz falou desses dois temas, CS e Customer Success, CS e Customer Experience, eu falei, pronto, vamos embora, porque é um tema que eu amo falar,
e eu acho que a gente vai ter muito para agregar para vocês usarem já amanhã no dia a dia de vocês. Maravilha! Bom, esse é o grande jogo. Receber informação hoje, aplicar amanhã. E, nesse sentido, Mr. Edu Fonseca, algumas pessoas acham que é Edu Fonk. Não, Edu Fonseca. Muito bem, Edu, chega junto e se apresenta aí o pessoal. Muito bem, galera, boa noite novamente. Acho que hoje vai ser um momento muito bacana para a gente poder trocar, né? A minha experiência se dá já há um tempo, né? Estou como mercadólogo aí, próximo dos 13 para 14 anos trabalhando como mercadólogo, né? Para quem não sabe, mercadólogo é quem é formado em marketing, trabalha em pró-mercado, né? E aí a minha trajetória sempre se deu muito focado, sempre as estratégias eram muito orientadas aos clientes, né? Eu acho que o posicionamento de CX vem como uma resposta para isso. Sou fundador, né? Uma das empresas no qual sou fundador é uma agência chamada Dive. Lá a gente tem um foco em atender grandes empresas, mas a gente já passou por várias etapas, desde clientes menores, né? Hoje a gente atende grandes multinacionais que tem como foco principalmente projetos que colocam o cliente no centro, né? Como resposta a esse processo. E palestro também nos principais eventos do Brasil, relacionado ao tema, né? Os maiores eventos. Agora, nesse momento, as palestras estão todas online, mas está sendo muito prazeroso essa experiência diferente, apesar de todos os pesares, sem diminuir nenhuma causa, ou é o que nós estamos vivendo hoje. Mas é isso aí, espero que eu possa, a partir desse conhecimento, colocar da forma mais simples possível. O Luiz vai estar aí para ajudar a gente a colocar um pouquinho desse termômetro, dessa dose aí do que é a terminologia, para adequar um pouquinho a você que está nos assistindo. Mas será um prazer enorme responder principalmente as perguntas que você colocar, né? Porque esse webinar, esse conteúdo, ele é feito para você, tá? Então a gente está aqui sem nenhuma pretensão de cuspir informação, muito pelo contrário, estamos aqui com a intenção de construir uma conversa coerente que faça sentido para você também. Então, pega o teu caderninho, uma dica que eu dou imediato para encerrar essa minha apresentação delongada, é pegar o caderninho, anotar todos os insights e eleger um único insight ao término dessa live, para que você consiga colocar em prática de fato, e não sair só com um monte de coisa para fazer, não conseguir fazer nenhuma delas, tá bom? Obrigado pela palavra, Luiz, e vamos para cima. Segue o jogo, Edu. Caderninho tá na mão. Muito bem. Se a gente vai falar de Customer Success e de Customer Experience, vamos começar pela linha onde a gente coloca todo mundo na mesma plataforma? Jess, bora. Qual que é a primeira pergunta da noite? Vamos contextualizar o que é a experiência do cliente. Vamos sair da linha teórica e vamos para a prática. Barriga no balcão ou organização na rua, CNPJ aberto. O que é a experiência do cliente? Vocês dois, à vontade. Vou deixar contigo para começar a brincadeira. A experiência do cliente, né, é tudo que envolve, né, a experiência que ele tem com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, a experiência do cliente ali começa quando ele sabe que você existe, né, como loja, como serviço, como produto. É interessante que, pensando um pouquinho nas experiências de vida que a gente já teve, você falou de barriga no balcão, quantas histórias, né, de barriga no balcão. Os meus primórdios, eu comecei trabalhando num pet shop, e eu botei bastante a barriga no balcão, e lá que eu percebi que eu adorava vender. E é interessante que o cliente, quando ele vem para você, ele vem com uma dor, uma necessidade. E o que você tem que fazer é, muitas vezes, ouvir essa pessoa, né, aprofundar na dor que ela tem, e entender de verdade o que ela está buscando, para daí, sim, você poder ajudá-la com a melhor solução. E é isso que a gente vê, assim, é muito simples falar no básico, mas às vezes a pessoa tem muita dificuldade, porque a gente tem uma ansiedade de vender, a gente tem uma ansiedade de colocar alguma coisa, né? Então, aquele velho ditado da nossa avó, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para um motivo simples, é pura verdade. Quanto mais a gente escuta, você acaba sendo meio que um psicólogo até do seu cliente. Ele volta muitas vezes, ele quer fazer negócio com você, ele fala de você para outras pessoas. É isso que a gente tem que buscar. Então, a experiência, para mim, do cliente, basicamente, é isso, né, Edu? Muito bem. E acho que assim, tem um lance legal de se colocar, né? E aí a gente tem uma tendência porque quando a gente fala de CX, né? A gente tá falando de uma coisa muito ampla que se envolve experiência, né? Aí a ideia de tangibilizar o que é a experiência é muito relativo, porque tá na perspectiva de quem a percebe, né? E não é necessariamente uma experiência
tangível, né? Muito do que a pessoa sente. Então, a definição mais objetiva que eu gosto de trazer, para complementar o que a Rê falou, é que basicamente a impressão que você deixa no cliente, resultado, né, no caso, em como ele pensa a sua marca em todas as etapas. Então, é basicamente qual é a impressão que você deixa, independente do ponto de contato que você tem. Então, são vários pontos de contato que podem ser levados em consideração para constituir essa experiência. E esses pontos de contato podem ser tanto de forma cruzada, né? Porque a jornada não é linear, uma vez a pessoa está contando com você com o telefone, uma vez está num site, uma hora está no balcão ali, como você citou, então é muito cruzado, não é linear. E aí, para fechar e não ficar entregando aqui muita coisa repetitiva, eu acho que é legal separar os dois conceitos, inclusive como a própria webinar propõe, né? Customer Success é uma coisa e Customer Experience é outra, né? São duas nomenclaturas, né? Sucesso do cliente, experiência do cliente, são duas coisas que coexistem, que são coisas que estão dentro do mesmo balaio, vamos chamar assim, mas que têm suas missões distintas, né? Então, a grande real é que quando a gente fala de Customer Success, o que a gente está falando é de você trabalhar em prol do sucesso do cliente, através de uma solução, através de uma resolução de problema, entender qual é a necessidade que tem, dar a mão para esse cliente e, ao dar a mão a ele, fazer com que ele faça uso do seu produto ou serviço de modo que ele extraia o valor que você se propôs lá no início quando você vendeu para ele. E não só porque o sucesso é importante, porque a gente não está falando de uma transação. Estou vendendo um produto e acaba ali. Então, o sucesso do cliente faz nesse sentido. E o CX é o que engloba tudo isso, não só o processo de extrair sucesso, mas todo e qualquer ponto de contato, tá? Acho que é legal isso, que ajuda a contextualizar um pouquinho. É legal a gente lembrar que todos nós temos uma ação, às vezes, profissional, que estão encaixados em um mercado ou são empresários, mas nós também somos consumidores. A gente contrata serviços, a gente compra serviços. Eu faço até uma analogia, uma brincadeira muito constante sobre tomadas de decisão. Quando eu estou apertado, eu falo para meus amigos, os meus sócios, vistam os meus sapatos velhos e apertados. O que você faria no meu lugar? E esse exercício serve para todos nós que estamos atendendo alguém. Se a gente quer saber o que é uma experiência boa ou ruim, a gente tem que pensar em vestir os sapatos apertados, surrados, dos nossos clientes. Como é que eles estão percebendo a relação e essa tatuagem neural? Porque a gente cria uma marca de experiência, seja qual ela for, olfativa, uma memória. Qual é a memória que nós estamos causando? E, por último, o que o Eduardo falou, muito importante, do Customer Success. A história não termina quando eu vendo, porque eu sou realmente eficiente ou sou realmente valioso para o meu cliente quando ele tem sucesso na sua dor, na resolução. Não quando eu tenho sucesso na emissão da nota. Então, a gente talvez tenha que estender um pouco mais a nossa visão, pensando no universo do nosso cliente. Seguindo o jogo... Luizão, rapidinho, só para permitir o que você falou do sapato, né, sujo e surrado do cliente, é legal você falar isso, porque é exatamente isso que o cliente sofre. Porque, na verdade, o mercado, historicamente, na administração não tão moderna, mas na administração clássica, sempre colocou o cliente como escravo e não como o centro, de fato. Eu acho que essa analogia de vestir o sapatinho surrado, ela acho que é histórico de dívida passada nossa para com os clientes, né? Então, acho que é só um parênteses aí, que é muito pra bem... pensar. Exato. Show de bola. Então, seguimos... Luiz, aproveitando mais uma coisa interessante, você falou do sucesso do cliente, né? Como você pensa o sucesso do seu cliente? Não adianta nada você vender, fazer uma boa experiência, se ele não continuar tendo sucesso, ele vai embora. Então, garantir o sucesso do cliente é fundamental para a permanência da sua marca, do seu serviço, do seu produto, no universo onde você esteja, no seu ecossistema. Então, pensar no sucesso do cliente não é mais simplesmente mandar um e-mail, eu fiz a minha parte, eu vendi, é muito mais do que isso. Então, o onboarding tem que ser muito mais bem feito, você tem que pensar em como que você pode exceder o que ele estava pensando quando você vendeu para ele. E aí, sim, ele vai ter sucesso, e aí a gente chega na expansão que o cara fala... Cara, eu adoro trabalhar com vocês, eu adoro a sua marca, quero que mais gente conheça, ele vai para as redes sociais, elogia você, compartilha suas fotos, compartilha tudo que você está fazendo, ele quer que você tenha muito sucesso para continuar dando essa experiência para mais pessoas. Lembrar que são raros os negócios one shot, aquele negócio que eu vendo uma vez só.
São raríssimos. Né? Ó, aliás, o Miguel veio, está trazendo cada conteúdo bom aqui, está trazendo umas perguntas boas. Nós não esquecemos aquela diferença de cliente e consumidor. A gente vai voltar lá no finalzinho para isso, tá, Miguel? Continue contribuindo, que tem coisa excelente que você está colocando aí. Vamos partir para a segunda pergunta para a gente avançar. Contextualização, então, agora, a gente saiu daquele arcabouço gigante, que é o conceito de Customer Experience, e agora nós vamos para contextualização de jornada do cliente. Ah, essa tem que ser com a Rê. Rê, fala aí pra gente. Não, você precisa falar pra gente o que é jornada do cliente, por favor. A jornada do cliente é você pensar tudo o que acontece com alguém desde o momento em que ela tem o primeiro contato com a sua marca, né, com o seu produto, seu serviço. Então, como é que ela teve consciência de que você existia? Né? Como é que você chamou a atenção dessa pessoa? Você fez uma campanha, ela viu você no AdWords, alguém fez uma referência a você, o seu produto, o seu serviço. Então, a partir do momento que ela percebeu, essa pessoa percebeu que você existe, ela entrou em contato com você, ela levantou a mão, falou, quero falar com você. Ou que você foi atrás dessa pessoa, começou a jornada do seu cliente. E essa jornada, toda vez que você toca no cliente, como o Edu falou, ela pode ter uma experiência boa ou ruim. Então, por isso que eles se tocam, esses dois assuntos. Agora, a jornada é tudo o que acontece desde o momento da conscientização até a hora que a pessoa começa a se educar. Ela seleciona você como um fornecedor, porque ela viu, se educou e entendeu que ela faz todo sentido ela comprar de você e não do seu concorrente. Lógico que a gente tem um monte de concorrente. Por que você fez diferença na seleção? O cliente vai botar você numa balança. Tem os prós e os contras. Né? A não ser que você seja uma empresa especializada em fazer uma coisa totalmente customizada para o seu cliente, ele vai colocar numa balança os prós e os contras de todo mundo que ele percebeu no mercado. E aí ele vai escolher você. Por isso, que na hora que ele compra de você, não me erre, por favor, queridos amigos que estamos aqui conversando, não deixe plantar a famosa sementinha do churn. O que é o churn? É todo o trabalho que você fez, ele comprou e ele vai embora. Você perdeu o cliente na largada ou em algum momento depois que ele comprou de você. Por que isso é importante? Porque se eu planto essa sementinha, ele tem uma dúvida, ele comprou, mas fala, será que esse cara me vendeu, mas eu caí no conto do vigário? Aí é o primeiro passo para o fracasso, porque essa sementinha pode brotar. Então, não deixe isso acontecer, faça com que o seu cliente seja... Por isso a experiência é muito importante. Por isso que é importante você fazer um onboarding explicando o que vai acontecer a partir daquele momento, como vai ser o seu relacionamento com ele, se você vai continuar falando com ele ou se outra pessoa vai falar com essa pessoa, né, com esse seu novo cliente, qual vai ser o processo, o que vai acontecer em cada uma das fases, o que ele deve esperar, o que foi vendido, o que ele comprou. Acertar as expectativas é muito importante a partir desse momento. E aí o impacto que você vai dar quando ele compra isso de você, a partir do onboarding, precisa ser rápido, um impacto muito positivo. Então, eu posso aumentar o faturamento dessa empresa, eu posso diminuir o custo, eu posso melhorar a usabilidade. E são os 3 grandes impactos que você pode causar no seu cliente. E aí, você dando esse grande impacto dentro de toda a jornada, né, então, essa cadeia de valor que você está fazendo, ela tem que permear todos os pontos da sua jornada do cliente, para daí acontecer a expansão, que ele fala, putz, eu preciso falar mais dessa empresa, eu preciso comprar mais, eu preciso comprar outros produtos, eu preciso comprar de novo, eu não quero nunca mais sair dessa relação. Ou então, Edu, você precisa comprar essa informação da Rê, ela é incrível, o advogado da marca. Deixa eu fazer uma pergunta, porque vocês sabem que eu sempre falo que eu sou o piorzinho da turma, né? Então, assim, seria uma bobagem eu dizer assim, a jornada é todo o caminho percorrido para a aquisição de um produto, mas não para por aí. Porque depois da aquisição eu tenho experimentação, eu posso fazer recompra, eu posso indicar. Então, de uma maneira muito simples, é o caminho percorrido. E por causa das mudanças de mercado, a jornada pode mudar sempre. Ela não vai ser a mesma sempre. E os produtos... Só uma contextualização, vou perguntar para o pessoal do chat, já vou passar para você, Edu. Tranquilo. Vocês fazem compras... Vamos escolher uma coisa aqui. Supermercado, pode ser? Vocês estão fazendo compras nesses 60 dias igualzinho que vocês estavam fazendo compras em dezembro do ano passado? Sim ou não? E o que mudou? Será que as tomadas de decisão tiveram novas influências? Enquanto o Edu contextualiza com seu riquíssimo repertório, vocês respondem por aí. Fala aí, Edu.
Muito bem. Eu não vou repetir, acho que a Rê resumiu super bem, como sempre, né, o que é o caminho, né, e eu acho que vou trazer uma reflexão de um passo a seguinte, que a gente sempre tende a olhar a jornada, quando a gente vai pensar nela, sobre a perspectiva do sucesso, né, que acho que é importante, né, tipo assim, quando o cliente compra, sai feliz e etc. Então, eu olho para a jornada, quando eu vou desenhar, e eu tenho uma tendência a não simular as possíveis situações. Porque quando eu falo de jornada, ela não existe linearidade em jornada, né? Ela tem, primeiro, múltiplas formas de você começar, né? Você pode entrar no meio do caminho, ela pode começar a partir ela pode chegar até você, o cliente sempre vai estar numa jornada sobre a perspectiva dele, mas ele pode chegar até você numa etapa diferente. Então, por isso que você não desenha sobre a perspectiva do teu processo. Você desenha sobre a perspectiva do processo da mente daquele cara, né, que está ali no circo passando. Mas isso muda tudo, Edu. Eu sempre achei que eu definia, não? Não, na verdade não. Na verdade, você faz de fora para dentro. Exato. Pois é. Apesar do Luiz fingir que não sabe, né? Não, mas, gente, só para dizer, não é obrigatório saber sobre isso. Mas toda vez que a gente... A primeira vez, ou quando a gente começa a contextualizar, a gente começa a perceber muitas coisas. Eu passei por isso um dia, e não é um ET, as pessoas falam assim, nossa, que diferente. Não. É importante pensar. Manda Exato. bala, e tem um lance legal também, que dentro dessa tua fala, é que verbalizar, você aprende duas vezes, né? Porque eu tô aqui falando aqui de novo, eu começo a ter uma nova perspectiva, um novo ângulo daquilo que eu já sei, né? Isso é a parte legal. Então, sempre conteúdo nunca é over aqui para nós. Então, fique claro isso para todos nós, né? Aprendo com a Rê aprende comigo e assim vai. O ponto é que quando a gente olha para a jornada e entende que ela não é linear, a gente tem que entender também que ela não é singular. Ela não é única, né? Então, a jornada sempre dá sob a perspectiva da história que aquele consumidor está vivenciando naquele momento. E isso torna as coisas mais complexas. Aí você fala, puf, a cabeça faz assim, né? Você fala, caramba, então eu tenho, além de ter múltiplas tipos de cliente, né? Vamos chamar tipo de cliente, cada um pode dar um nome de persona, de ICP, estou tentando simplificar aqui para deixar mais democrático. Mas, além de tudo isso, cada uma desses clientes tem situações diferentes, né? Você tem a situação onde... Vou dar um exemplo. Você vai comprar um sapato. Vai comprar sapato por quê? Porque você vai precisar ir para uma festa, ir para um casamento, sei lá, né? Agora tá um pouco improvável, né? Ir para um casamento, uma festa. Mas o que eu quero dizer é... Não vão para festas clandestinas, ouviu? Exatamente. Mas assim, qual que é o lance, né? O lance é que comprei e aí não me serviu. Então, eu às vezes não simulo a ideia de que não serviu. Eu sempre simulo a ideia de que comprei e tal, fiz pós-compra, não sei o que, blá, 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 blá. Então, eu tenho que simular alguns cenários para que eu possa fazer uma emulação do que seria o cliente ter contato comigo no momento que ele tem um problema. Porque a Rê colocou uma coisa muito importante. Tentar arrumar para que o cara não seja, puta, comprei de uma furada. Mas e se o cara tiver essa sensação? Primeiro, eu tenho que ter olhado para o processo, como a Rê falou, mas se ele teve a sensação, mesmo que eu tenha mudado várias coisas, o que ele está encontrando quando ele tem essa desconfiança ou esse problema e ele vai te buscar? Essa é a pergunta. O que ele encontra? Ele encontra um formulário difícil? Ele encontra um telefone que ninguém atende? Ou seja, que reforça mais ainda negativamente aquilo que você falou. Então, sempre tente olhar... o ser humano não tende a olhar mais para o negativo, mas quando vai desenhar para si próprio, ele olha mais para o positivo, né? A jornada do sucesso, o cara comprou, você fez pós-venda, tem o NPS lá em cima, mas tente olhar e simular de diferentes maneiras. Então, acho que pensar em jornada dessa forma ajuda você a criar as ramificações corretas. Mas comece por uma, então eu queria fazer tudo de uma vez, né? E olha, gente, mais do que nunca, em empresas com fragmentações setoriais muito fortes, onde o comercial termina no momento de venda, não estou dizendo que é errado, mas isso pode correr um risco muito grande. Então, é muito importante gestores e empresários pensarem de dar significado para as áreas de vendas a importância da continuidade, seja para uma nova venda, seja para sucesso do cliente e outras coisas. Então, assim, vamos começar a olhar a venda de uma maneira mais ampla e alongada, ok? E outra coisa, né, Luiz, acho que você falou uma coisa interessante, puxando um pouco do que o Edu falou, a passagem de bastão de uma área para outra dentro da empresa, ela é fundamental. Por quê? Porque o cliente tem que ter, pensando de novo, né, na experiência do cliente, essa jornada, ela tem que ser fluida.
Não pode parecer que tem várias pessoas tocando o cliente. É tudo uma coisa só. Então, não importa se o cara é marketing, se o cara é pré-vendas, né, se é um SDR, se ele é CS, não importa o que você seja. O que importa é o seu cliente estar satisfeito. Fala, nossa, eu já sou cliente, eu nem percebi. Passei por 4 pessoas, cada um me atendeu melhor que o outro. Foi sensacional. Meu, como eu quero continuar aqui. Então, essa sensação, ela funciona se dentro da sua empresa você tem todo o processo muito bem mapeado, se as pessoas estão trabalhando juntas, né? Se não tem essa coisa de silos, se cada um está só pensando no seu, né? A gente precisa trabalhar em equipe. A gente fala muito que vendas é um esporte de equipe. Por quê? Imagina um time de vôlei se batendo na quadra. Não, eu vou fazer, não, mas eu quero fazer, eu quero pegar a bola. Não importa, eu também quero. E aí o cara vai na bola e vira aquela bagunça. Então, assim, como é que a gente faz para o time de vôlei ganhar? Existe uma orquestração, um combinado de quem faz o quê e quando. Então, quando você estiver na sua empresa, pensa na mesma coisa. Quem faz o quê? Quando começa? Quando termina? Quando passa para o cliente? Qual é a minha função? Porque quanto maior a empresa, cada vez vai se especializando a função dessas pessoas e pode começar a bater cabeça. Então, como faço para não bater cabeça e meu cliente ficar satisfeito? Se pensar sempre nele como centro de tudo, não tem jeito de errar, porque eu quero fazer essa pessoa ter sucesso. E aí, o termo sucesso do cliente. Muito bem. Eu preciso fazer um merchan da Rê e da Winning by Design. Se vocês querem falar de gestão de equipes, principalmente nesse momento de mudança, de gestão de vendas, gestão de equipes de vendas remotas, eu falo com a Rê. Ela sabe tudo. Você sabe que é interessante esse negócio de estar falando de vendas remotas? O Edu falou, eu tenho vou abrir meu coração aqui, eu tenho um problema para falar de mim. Eu não gosto muito de fazer essas propagandas, eu falo, mas tem que falar, porque as pessoas precisam saber, né? E elas precisam gostar. Mas, putz, eu não quero fazer uma propaganda, mas eu tenho que fazer. E é interessante, porque o Edu falou, ele falou tão bonito, e assim, é isso aí, na verdade, por que a gente tem orgulho de trabalhar no que a gente faz, né? O Luiz, o Edu, a gente está agora trabalhando com uma série de mentorias. O mais bacana é que a gente gosta tanto do que a gente faz, que a gente põe um amor naquilo, e a pessoa fala, mas você fala com paixão, seu olho brilha, sua pele ruboriza. Por quê? Porque eu amo fazer isso. Se as pessoas... Então, eu não trabalho, eu me divirto todos os dias. Quando chega fim de semana, eu tenho um problema, porque eu não consigo desligar. Quero falar com mais gente, quero fazer mais coisa. Me dá mais gente para eu falar. Não me põe sozinha em casa, pelo amor de Deus, né? É porque é isso, a gente quer falar, entender. E esse negócio de vendas remotas, nesse momento, é um problema grande dentro das empresas. Como é que eu faço para trabalhar não visitando o meu cliente, não dando abraço, não tomando um cafezinho, não tendo essa experiência que o Edu falou, que eu tenho que estar ali, né? Como é que a gente faz a venda remota? Nós precisamos nos adaptar pelo mundo que está completamente de ponta cabeça, né, Edu? O que vocês estão fazendo aí do lado de vocês para trabalhar remotamente? Vamos falar para as pessoas como é que elas podem trabalhar de forma remota. Boa. É ótimo quando foge do script. Maravilha. Enquanto eu vou resgatar as respostas já, mas para a gente não esperar muito tempo, eu vou para a próxima pergunta e resgato. Pode ser, Rê? Pode, claro. Então tá bom. Afinal, por que estão falando tanto sobre CX, CS? Aliás, parece o bingo do LinkedIn. Eu sou o CS, eu sou o CX, UI, UX. Cá entre nós, é moda, não é moda, é aplicação, é real ou não é real? 3, 2, 1 já, Eduardo, defenda a Customer Experience. Vamos lá, eu acho que tem uma coisa que eu gosto sempre de abrir e falar assim, que a gente adora inventar termo novo, né? Especialmente os profissionais de marketing. A gente é especialista em criar termo novo e especialista em estragar as coisas, né? Olha que louco, eu tô falando assim, estragar as coisas. A gente exausta tanto um termo que, tipo, ninguém mais aguenta falar sobre aquele termo, né? Brincadeiras à parte, mas que tem algum fundinho de verdade. O que é importante a gente lembrar? O tema não é novo, né? Mas a prática, né? O tema em si, né? Não é novo, mas a prática de centralização do cliente já é discutida desde a década de 60 nos livros de administração. Desde a época, você tem, quando eu falo do próprio Peter Drucker, você pegar alguns livros que ele participou, livros também como Jobs to be Done, por exemplo, que é um livro que fundamentou muito o trabalho a ser feito, né, por parte das pessoas, né, da companhia, né, o trabalho a ser feito para os clientes, né, basicamente, para quem tiver curiosidade, infelizmente esse livro acho que não tem em português, né, eu acho que não tem esse livro em português, mas é basicamente o trabalho a ser feito, né, o resumo é,
o trabalho que tem que ser feito para o cliente. To be done. Eu vou escrever aqui. Manda bala. E aí o que acontece? Desde aquela época já se falava sobre a importância de se colocar o cliente no centro. Então não é uma coisa nova. Mas por que volta de novo isso? Eu digo porque, assim, no momento onde a gente tem ascensão tecnológica, né, em função de democratização, ou seja, barateou a tecnologia, dá acesso a maior quantidade de empresas à tecnologia, o que permite às empresas, de forma desproporcional, concorrerem, grande com pequeno, médio com grande, assim por diante. E isso faz com que a atenção das pessoas fique mais concorrida. E a atenção das pessoas ficando mais concorrida, e aí que é louco, porque não é só atenção do ponto de vista para comprar, é atenção herói, por todos os motivos. Isso faz com que as empresas precisem colocar o sapatinho de verdade, você falou lá, né, o surrado, sujo, velho, etc. Porque não é nenhuma questão mais de discurso. Agora, ou você faz, ou você morre. Então, a ideia de trazer o Customer Experience e ele ser dito, pô, esse é o momento, tá em alto termo, mas a realidade é que isso só está acontecendo, e infelizmente a gente só se movimenta assim, porque as empresas estão deixando de ter os seus monopólios, que inclusive é um tema à parte, né, que é vantagem competitiva, né, única, que não existe, né, hoje a tua vantagem competitiva está atrelada às necessidades do cliente. Então, o que eu estou tentando dizer é que não é moda, mas também não é um tema que nasceu ontem, né? É uma coisa que está ali tem um tempo. A diferença é que a ascensão dela agora, infelizmente, é uma questão, ou felizmente, é uma questão de necessidade para sobreviver. Daí, quando está todo mundo falando, mainstream, aí fica todo mundo falando assim, é Customer Experience para cá, é Customer Experience para lá, é porque é cliente no centro, etc e tal. Mas eu vou além, que aí as próximas perguntas talvez vão ajudar a gente a responder melhor. Tá todo mundo se debatendo, mas as pessoas ainda estão, a maioria, só no discurso. Ah, que pedrada. Manda. Pior que é verdade. Nossa, eu fiquei assim meio... E por mais que seja uma pedrada, né, Luiz, o Edu tem toda a razão, porque quanto antes a gente tiver consciência do que a gente não está fazendo e do que a gente não faz certo, melhor, porque a autoconsciência é o que vai fazer você mudar, né? Mudar o seu hábito, mudar o como você está fazendo, o porquê você está fazendo, pôr literalmente a mão na consciência e falar, eu preciso mudar. O mundo mudou, eu preciso mudar também, porque senão eu vou com o risco de eu perder meus clientes. E uma coisa importante que o Edu falou, que eu como consumidor percebo bem, lembra que eu perguntei se as pessoas mudaram seu estilo de compra? Hoje, existe opcionalidade do consumidor escolher de quem ele compra. Existia um momento onde a gente se prendia por questão regional, só tem aquele cara que me vende nesse mercado. Antigamente, só tinha esse cara que tinha essa patente e poderia vender esse produto para mim. E hoje, com a internet aproximando a China daqui, aproximando os Estados Unidos, o mercado, os serviços logísticos funcionando, o cliente tendo opcionalidade, dependendo da experiência que ele tem, lembra que eu falei de tatuagem neural, ele volta ou ele nunca mais volta. A experiência do cliente pode determinar o sucesso ou insucesso do seu negócio no futuro. Eu acho que essa opcionalidade é uma coisa muito importante que o Edu disse. Valeu, Edu. Perfeito. Segue, próxima pergunta, já que passou a moda. Eu vou até passar, Rê, porque eu acho que você vai falar que moda não é moda, né? Não é moda. Veio para ficar, né? Não é moda porque nós precisamos disso. O Edu resumiu. É isso aí. Segue o jogo, então. Não tenho nada a adicionar. Próxima. Edu Próxima pergunta. Do gabaritou. Próxima. Agora, mais uma vez, o bingo do LinkedIn chegou novamente para nós. Cliente-centrismo, foco no cliente ou foco do cliente, que, aliás, é um cara que eu gosto muito, marketing industrial. Afinal, qual é o certo? Tem gente que fala, eu acho que é esse, eu acho que é aquele, eu acho que é o outro. Suas apostas estão na mesa, Eduardo e Rê, vamos falar. Cliente-centrismo, foco no cliente ou foco do cliente, qual que é o certo, qual que é o incerto, o que dá para fazer, dá para usar todos. Joga o jogo. Vamos lá, gente.
Vamos falar para a Rê. Começa pela Rê? Pode ser. Vamos lá. Eu acredito muito, assim, não importa qual expressão você vai usar. O mais importante é você pensar que o cliente tem que estar no centro de toda a sua operação. Então, se você vai usar que cada dia vão inventar uma nova expressão, né? Eu gosto muito de cliente no centro. O que a gente quer dizer com isso? Tudo que eu vou fazer, eu estou pensando em como o cliente vai entender minha mensagem, como é que eu vou falar com ele, como é que eu vou tocar ele, entre aspas, né? Eu vou mandar um e-mail, eu vou falar no LinkedIn, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou ligar. O que eu vou fazer para falar com esse meu cliente? E eu preciso estar nos canais que ele gosta de estar. Não adianta, às vezes a gente está conversando, né? Boa questão essa, hein? Depois eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Às vezes a gente está conversando com o cliente, aí o cara fala assim, não, mas eu gosto de uma rede social X. E eu vou fazer lá, eu adoro. Tá bom, mas e o seu cliente? Não, isso é um problema dele, né? Porque eu quero estar nessa rede. Ó, eu há 2 anos escolhi que eu não uso mais Facebook, não sou Facebooker. Então não vou fazer ação no Facebook. Isso pode ser bom ou pode ser ruim? O que acontece é que muita gente, o cara fala assim, não, mas essa é uma rede ultrapassada. Tá bom, mas o seu cliente gosta ou não gosta dessa rede que você considera ultrapassada? Não importa a sua opinião. Ponto. Importa a opinião do seu cliente, ponto. Né? Ah, mas como é que eu vou fazer para saber? Pergunta, né? Faz um questionário, faz uma pergunta de verdade, faz teste. O próprio nosso querido Rafa Lassance, a gente sempre traz ele para a mesa, né? Ele fala da gente fazer teste AB, faça teste, é ir rápido, né? Não fica pegado àquela ideia antiga. Você estava falando antigamente que os caras, aquela. Então, eu lembro dessa época que o cara não tinha escolha, você tinha que levar, não tinha internet. Né, gente? Vamos falar real, né? Uhum. Não tinha isso. Então, eu trabalhei como promotora, tinha que levar o material físico, papel, levava lá e falava, putz, que legal, saiu um medicamento novo, meu Deus, isso vem dos Estados Unidos, oh, uau, tal. E aí você trazia esse material, e o que o cara falava? Nossa, isso fantástico. Então, ele recebia a gente porque nós éramos fontes de informação. Hoje o cara está no clique do celular, ele vê, enquanto você está falando com ele, pera um pouquinho. Tem um produto novo que você não está vendendo e o seu produto é mais caro dele. E você pode ir embora, porque eu vou comprar o que eu quiser. Então mudou o foco. Se você não entendeu isso, so sorry. E aquela história. Lamento. Gosto pessoal não define caminho e de propaganda. Du, fala aí. Boa. Olha que legal, né? A gente começou falando de Customer Experience. Eu não consigo entregar Customer Experience sem colocar o cliente no centro, né? Então, percebe como as coisas estão todas interligadas, até para o pessoal entender uma linha racional dessa espinha dorsal que foi sabiamente colocado aí, né, no roteiro dessas perguntas. Mas por quê? Propositalmente para explicar para vocês que uma coisa está dentro de outra. E se eu tenho que colocar o cliente no centro, e aí a Rê colocou muito bem, não existe certo ou errado para a terminologia, né? Cliente-centrismo. Alguns defendem, né, que um é mais correto do que o outro, mas a minha posição é como a da Rê, não tem certo ou errado. Embora a nomenclatura utilizada não determine o espírito da coisa, a sutileza delas podem dar significados, porque a redação ajuda as pessoas a entenderem também na outra ponta. Então, eu abro um pouquinho a liberdade aqui para poder trazer talvez um pouquinho das sutilezas para que as pessoas, ao projetarem um projeto, né, ao colocarem em prática um projeto de CX, elas possam usar a redação correta para que chegue no coração das pessoas, né, dos colaboradores, a mensagem correta, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de foco no cliente, foco do cliente, geralmente a diferença se dá porque quando eu coloco foco no cliente, o que eu estou fazendo é público-alvo. Então, eu pego dados do cliente, avalio o comportamento dele, situação financeira, perfil de consumo. Então, é como se eu quase usasse esse olhar de público-alvo, sendo assertivo em levar meus produtos, mas numa visão ainda muito de dentro para fora, saca? Então, o que eu tenho de produto, quem é que tem para comprar esse meu produto? Então, quando eu falo foco no cliente, eu tô assim, ó, quem que eu vou atacar, saca? Tipo, para poder jogar esse produto. Então, essa é a perspectiva. Exato. Por isso, o foco no cliente é isso, né? Isso. Não que você não possa dar o significado como a Rê colocou, porque pode. Só que a redação, ela vai ajudar a dar o significado correto e diferenciar.
Só que o que vai mandar é o que você colocar na tua visão, quando vamos falar depois de implementação e visão, um dos pontos, que você vai colocar na visão, na missão da empresa, então um pouco vai importar a nomenclatura, tá? Mas já que a gente está falando de diferenças aqui, quando a gente fala de foco do cliente, aí a perspectiva muda um pouquinho, que aí é um pouco mais próxima do que a gente está falando aqui agora. Inverteu. Inverteu. Agora a visão é de fora para dentro. Então é como se agora sim eu estou vestindo o papel, porque é o foco dele. É ele que está enxergando as coisas. Então você vai identificar as emoções, como que você impacta as emoções dele. Você vai identificar como que ele passa a enxergar a nossa empresa como solucionadora dos problemas dele. Olha como muda, né, a perspectiva. E aí as necessidades reais desse cliente, né, vem à tona. Você começa a ter evidências, né, do que realmente importa para ele. E não, a gente deixa de ser product-centric e passa a ser, de fato, customer-centric. Né? Em vez de ser produto-centrismo, seria cliente-centrismo. E aí a gente fecha, como o Luiz falou, da visão de fora para dentro. Eu trago isso como sutil e não regra, tá, gente? Mas para poder separar as coisas muito mais na terminologia product-centric e customer-centric do que necessariamente foco no cliente e foco do cliente. É que, geralmente, a redação também impacta como as pessoas que vão olhar o teu playbook, vão olhar os seus colaboradores, entender o que você está querendo dizer com aquilo, que é uma coisa nova, e aí você sair um pouco desse conceito de público-alvo, tá? Porque esse é público-alvo, porque até o nome é estranho, né? Alvo. Parece que eu vou ter que atacar aquele alvo ali para... exato. Não. Perfeito. Eu gostei até, o Edu, acho que você colocou super bem. A redação importa muito, porque o entendimento pode ser diferente, né? E cabe a nós, pessoas que estamos entregando a informação, a gente que está levando isso, a gente precisa colocar da melhor forma possível para ser entendido. Agora, você falou uma coisa interessante sobre o ponto de vista emocional. E se você está falando de customer centric, se você está falando de experiência do cliente, tudo que a gente trouxe até agora, você tem que pensar um pouco em neurociência, né? Vamos devagar nos temas. E aí a neurociência, ela fala muito sobre o apaixonado pela marca. Ele não sabe por quê, mas ele se conectou imediatamente com a sua marca, com você, por causa de alguma coisa emocional que você colocou. E aí o que a gente traz muito evidentemente são os vídeos que o pessoal fala. Como é que eu faço para me conectar com o meu cliente, meu público-alvo? Alguém colocou uma pergunta agora de público-alvo, meu ICP, minha persona, como vocês quiserem chamar, mas a pessoa para quem eu estou vendendo, que é meu foco de venda, né, a pessoa com quem eu me preocupo, essa pessoa, ela se conecta comigo muito facilmente quando eu faço um vídeo e eu me conecto com ela emocionalmente. Então, assim, se você está pensando em como você pode falar com o seu cliente, talvez a gente está falando de jornada, a gente está falando de como é que a gente se conecta, etc. A melhor forma que você pode se conectar é fazendo um vídeo, por exemplo, explicando o seu produto, o seu serviço, a sua marca, como é que você impacta o negócio dessa pessoa, se você faz o B2B, ou se você está no B2C, né, B2B, negócio para negócio, ou B2C, negócio para cliente. Então, como é que eu conecto e como é que eu ajudo você a ter sucesso? E se eu fizer um vídeo explicando, isso faz todo sentido, que a pessoa conecta e fala, eu adorei isso, né? Eu conecto. O vídeo, ele é rico em inputs visual, porque nós somos sensoriais, antes de tudo. Então, ele é visual. Milésimos de segundos fazem toda a diferença. Microexpressões, né, tem uma série de coisas. O corpo fala, gente. O nosso corpo fala. Totalmente, né? Que livro incrível! Que livro... O livro é incrível, o corpo fala, por favor, gente, esse livro vale muito a pena. É clássico. Clássico, antigo. 1900 e nada, né, gente? Que ano que é esse livro? Não vamos falar que a gente... Vocês não, mas eu participei do lançamento desse livro, eu acho. Não, eu não participei do lançamento. Eu não sei, talvez eu pudesse ter participado. Não sei, mas eu lembro muito bem. Não, você não, você é super jovem. Mas segue o jogo. Próxima pergunta, por favor, time. Agora, tá bom, vocês estão falando de CX, vocês estão falando de jornada, ok, vocês me convenceram. E agora? Por onde eu começo estratégias de CX na minha organização? Eu falei agora bastante da Rê em relação à gestão de vendas, eu tenho que também chamar um pouquinho agora a bola para o Edu, cara que tem uma trajetória, um track record incrível junto à Dive, empresa incrível que fala sobre estratégia de CX, tem casos muito legais em implementação de estratégia de CX. Edu, por onde eu começo? E eu quero lembrar você o seguinte,
nós temos uma diversidade imensa de empresas no Brasil em suas características. Tamanho, mercado, regionalidade, personalidades, etc. e tal. Mas de uma maneira global, por onde eu começo? Boa. Essa é uma pergunta que vem com muita frequência, né? E a complexidade que ela tem é porque a gente não tem um manual, né, de o passo 1, passo 2, passo 3. O que nós temos é quais são as perguntas corretas que você tem que fazer para iniciar um projeto. Quem tiver agora, que pegou o caderninho que eu falei para pegar no começo, pegue o caderninho agora, porque eu vou tentar elencar aqui de uma forma bem objetiva alguns gatilhos importantes para você amanhã, como a Rê provocou, né, colocar em prática amanhã, de alguma forma. E se você não consegue colocar em prática amanhã, você fazer as perguntas de como você consegue chegar nessas respostas para daí dar os primeiros passos. Então, vou tentar dividir em talvez 5 ou 6 passos aqui, e talvez isso vire até um carrossel depois, viu, Luiz? Eu te mando. Rapidinho, já que você falou de carrossel, se você tem Instagram, segue o Eduardo Fonseca no Instagram. Um dos caras que mais faz carrosséis incríveis que eu já vi na vida. Se você não sabe o que é carrossel, passa lá para ver. @EduFonseca. É isso? Edu Fonseca. Né? F-O-N-C-K. Edu, F-O-N-C-K. Beleza. O que rola, tá? Vamos pensar que sejam, 6 passos. 5, 6 passos. Vou tentar, vou fazendo, depois vou ver quantos passos vão dar. Primeiro, assim, você tem que criar uma visão clara na tua organização do que é a experiência do cliente. Valores, cultura, missão, desejo, enfim. Porque, assim, se você não projeta o que significa, né? Bom, o que é uma boa experiência de cliente dentro da minha organização? Tem que pôr isso na cabeça. Bom, a boa experiência é o cliente conseguir atingir o sucesso na solução, conseguir extrair valor em determinada etapa ou em tais etapas. Enfim, você tem que definir o que é a definição de experiência positiva do teu cliente na organização. Feito isso, você vai ter que olhar para os valores e missão da tua empresa. E eu não estou falando daqueles que você coloca pendurado, não, tá, gente? Estou falando daqueles que você olha e fala assim, cara, o cerne da coisa, para onde você está mirando, de fato, a empresa. Faz uma reflexão rápida. Os teus processos, a tua tecnologia, as pessoas que estão na tua organização e a informação que circula dentro da sua companhia, eles servem ao cliente ou eles servem a si próprio? Acho que essa é uma pergunta que tem que fazer. Então, entenda que esse é o primeiro passo, que é quase que como um autodiagnóstico, para entender assim, 0, 1. Eu estou centrado no cliente, eu estou olhado para o cliente, eu estou olhando para dentro de mim mesmo. E não olhe com a visão do tipo assim, não, mas eu penso o cliente. A primeira resposta, não, porque o cliente está ali. Tá. Não, pensa, faz a pergunta mais vezes. Faz a pergunta para você mais vezes. Olha para viver. Olha sobre esses quatro prismas, né? Pessoas, processos, tecnologia e informação. Faça perguntas, né? Depois, Luiz, dá uma maneira de... Você me cobra alguma coisa aí, quiser colocar o link da palestra, que eu explico especificamente desses 4 itens, que eu não vou entrar aqui agora, tá? Tem uma palestra que eu fiz no Summit que eu falo especificamente do RD Summit desses 4. Então, o primeiro item é criar uma visão clara na organização sobre o que é a experiência, tá? O segundo ponto, pensando aqui numa linha mais cronológica, seria entender quem são os clientes. Né? Porque assim, eu não consigo me colocar no sapato, né, Rê? Não consigo me colocar nos pezinhos ali se eu não souber quem ele é. E aí eu vou tentar não deixar essa frase genérica, né? Entenda quem é teu cliente. E aí você tem mecanismos para isso. Você pesquisa, conversas, definição de persona, ICP. Cara, você tem várias maneiras de entender quem são eles. E tente olhar quem são eles o mais personalizado possível. Então, começa clusterizando, né, clientes que têm problemas quando vão comprar, ou clientes de porte. Você vai definir como você vai colocar, se é por porte, se é por comportamento, porque tem situações de negócio, que aí tá tentando ser o mais generalista possível, tá, Luiz? Para abranger todo mundo. Tem negócios que você não consegue determinar, por exemplo, a persona é sempre um cargo de marketing, um profissional de marketing. Tem situações em empresas que você agrupa a persona por dor, independente de segmento, por exemplo, ou independentemente de cargo. Então, você tem que tentar encontrar qual é a maneira de agrupar, e depois que você agrupar, você vai fazer o drill down, você vai fazer o cascateamento para entender no detalhe, dentro desse cluster, as dores, agrupar essas dores. Aí tem metodologia para isso, bota post-it, problema-solução e assim por diante. Estou tentando resumir. Então, item 1, visão. Item 2, entender quem é o cliente. E o 3,
é, de novo, como a Rê falou lá atrás, que é criar a conexão emocional. Aí você fala, tá, mas na prática, porque a ideia aqui é como começar. Aí você vai precisar perguntar o que tem. Quando você fala de criar conexão emocional, é basicamente você pensar no como, porque não é o que você diz, mas o como você diz. Então, na prática, o que você tem que levar para a discussão do como você criar essa conexão emocional é se perguntar se tudo que você está fazendo ao se comunicar com o cliente, seja através do atendimento, seja através do marketing, equipe de vendas e assim por diante, se a maneira, o como você está fazendo condiz com a postura de uma empresa que é centralizada no cliente. Deixa eu fazer uma pausa aqui, fazer uma provocação. Não, pera um pouquinho. Gente, vocês anotaram? Foi uma aula, vamos combinar, né? Isso ladies and gentlemen, this is Edu. Edu Fonseca, ladies and gentlemen. Mas eu tenho uma pergunta legal para você agora, Edu. E essa pergunta é boa, porque a gente está falando de pessoas, a gente está sempre colocando uma expressão do empresário, ou do vendedor, ou da pessoa que está num processo de vendas. E a gente não consegue destituir ou eliminar a emoção de quem vende. Uhum. Tá? E você falou coisa importante, da dor do cliente. Eu acho importante a gente que está no processo lembrar que nós temos nossas emoções e a gente também vai ter que ter inteligência emocional de administrá-las para conseguir ter a perspectiva do cliente, para que nessa perspectiva o que ele precisa ouvir nem sempre é aquilo que a gente está falando. A gente fala com o objetivo, às vezes, da venda e não percebe que o lado de lá, para realizar a compra ou para solucionar a sua dor, precisa de outro discurso. É preciso ter inteligência emocional nesse momento. E aí eu até recomendo, tem um webinar que nós fizemos há umas semanas atrás sobre gestão da emocionalidade, que também fala um pouco sobre isso, sobre neurociência. Então, desculpa a intervenção, Edu, é porque não é um processo simples. Então, apesar de ser um processo que nós estamos tratando do início, a gente sabe que existe um fator difícil que se chama emoção de quem executa. E eu acho que assim, e acho que o objetivo também da nossa fala, que a tua pergunta é por onde começar, né? É claro que eu dei um detalhe para cada um dos itens, e teria mais alguns, né? Vamos pensar, até para ser bem máximo direto possível, se é que eu consigo, né? Esse é o meu defeito. Eu acho que a gente falou, acho que até para quem está anotando, eu não sei se depois, né, vai ter alguém resumindo isso depois, né? Vai ter um vídeo jornalístico, vai ter um carrossel do Edu no perfil dele, o vídeo vai ficar disponível. Muito bom. Boa. E aí o que eu quero dizer é, depois que você faz a conexão emocional, né, aí você faz aquelas perguntas, não é o que você diz, mas o como você diz, né, que acho que é uma frase muito emblemática já, enfim, de longa data. Não, como faz toda a diferença, né, gente? Vamos combinar. Exato. Então, porque assim, mas eu atendo o cliente, sabe? Eu atendo a expectativa, né? Tipo, mas o como, né? Você atende é muito importante. E aí, acho que é o quarto, né? Falei 3, né? O quarto item é a captura de feedback, né? Em tempo real desse cliente, né? Acho que o ponto é, você tem várias maneiras de captar feedback. Você tem quando você olha para o retrovisor, né? Como é que foi a experiência, acho que é importante também. Mas você também tem que olhar... Diga. Eu vou até abrir aqui, ó. Vai falando aí, ó. Porque tem uma pergunta aqui, ó. Vai falando aí, ó. Porque eu acho que tem a ver mais um pouquinho isso aqui, ó. Do Bruno Madeira. Maravilha. E aí você tem também como é que você cria mecanismos para capturar o feedback dele em tempo real. Então você vai precisar perguntar para o cliente o que tem valor para ele. Né? Quando a Rê fala ali de jornada, e ela fala assim de sucesso, que tem que extrair o valor, etc., a gente esquece de fazer uma pergunta fundamental. O que tem valor para você? Saca? E isso não acontece só durante a venda. Né? Não acontece só no processo comercial. É o tempo todo. O que tem valor para você? E o que tem valor para você lá atrás, na hora que você vai buscar criar um calabouço ali de conteúdos para poder atrair o cliente, fazer o inbound ali e tal, etc., depois cair em vendas, você fala, mas como é que eu pergunto para ele o que tem valor para ele? Aí, gente, ferramentas. Aí você vai analisar trends, você vai olhar Google, você vai olhar termos mais pesquisados, e o Google, vou dar uma dica para todo mundo aqui, o Google revela como as pessoas pesquisam. Então, se você quiser entender o que tem valor para ela, dá uma olhadinha lá em como as pessoas pesquisam, tá? Pronto. Tem uma busca, só uma curiosidade, tem uma busca, não sei se foi 2016, 2015, 2014, teve um ano aí do Google, que o termo mais buscado foi
Foi como esconder um cadáver. Olha que doido, né? Como esconder o quê? Um cadáver. Meu Deus do céu. Cadáver. Alguém estava desesperado para isso. Mas o que isso quer dizer? Eu não sei o motivo, né, por que isso aumentou. Mas eu sei que se a pessoa revela para o Google isso, é porque ela não tem coragem de revelar para mais ninguém. Então ela revela para o Google coisas que ela não revela para mais ninguém. Então você quer informações mais ricas, porque a pessoa pesquisa exatamente o que ela está querendo, entendeu? Odu, eu acho que está todo mundo se perguntando agora, ou se revela, pensando assim, nossa, que pergunta que eu já fiz para o Google. Cara, as pessoas sabem que eu perguntei isso para o Google. Exatamente. Bom, e aí você consegue capturar mais ou menos o que tem valor para a pessoa, tá? Esse é o ponto, que é o capturar feedback, é o quarto. O quinto item é ter uma estrutura, e cara, esse aqui acho que talvez um dos mais importantes, porque a gente fala muito do cliente, mas quem é o cliente, né? Perguntar. O teu colaborador também é um cliente. Olha que doido, né? Você fala, como assim meu colaborador é um cliente? Porque só existe entrega de experiência na ponta quando eu entrego experiência para o colaborador, porque é ele um dos principais vetores para que a experiência aconteça. Então, ter estrutura de qualidade, a Rê vai falar, mas que adianta, né, Rê, fazer todo mundo colocar remoto, todo mundo remoto, mas eu não dou estrutura, conexão, ele não está com conexão adequada, não está com câmera adequada, não está com acesso à informação. Qual que é o silos que acontece? Não dá para acessar o e-mail do computador fora da empresa. Não dá. Cara, tudo isso trava o ferramental necessário para diminuir a fricção para o colaborador. Quando o colaborador tem fricção, ele transfere a fricção para o cliente. Entende? Então é importante entender que estrutura para a equipe, seja desenvolvimento, treinamento, tudo que for, sem isso você não tem a entrega de experiência na ponta também. Então estou falando de ferramentas, processos, tecnologia e acesso à informação. Isso precisa estar disponível. E eu acho que mais um item final, para eu ficar aqui com muito, que é estabelecer as métricas, né? Para que você vai perseguir. Né? Que aí você vai ter NPS, insatisfação, o ROI, putz, aí daria um outro assunto, como é que mede ROI, CX, Acho que dá para fazer um dia só de métricas, né? Exato. Mas, por último, estabeleça quais as métricas você vai colocar para medir se o que você está colocando... Gente, pessoal, desculpa por ter delongado demais aqui. Não, acho que foi mas ótimo, foram 6 itens. E eu acho que... Eu tô me arrependendo de não estar com o meu caderninho aqui. Não, mas não se preocupe. Aqui também. Eu não sou vidente, mas eu acho que vem um carrossel com 6 passos aí no Instagram. Não sei não. Não sei não. Mas deixa eu aproveitar o negócio que o Edu falou. Bom, várias coisas que o Edu falou, sensacional, Edu. Uma das coisas interessantes que você falou um monte de coisa bacana, mas a dor inicial do cara, ela pode não ser a mesma dor depois que ele comprou de você. Opa! Esse feedback é fundamental para você manter o sucesso do cliente, para você entender qual é a dor, porque ela muda, ela se transfere, às vezes pode mudar dentro da operação, e é importante, quantas vezes eu vou ficar falando, você precisa manter esse cliente feliz, né, para ele não ir embora. Então, às vezes a gente vê algumas empresas falando, eu não sei por que eu estou perdendo cliente. Eu comecei bem, os caras me adoram, de repente eu perco. Por quê? Porque você para de falar com ele, você para de entregar valor, você para de entender que a dor dele mudou, alterou, né? Então, você não pode parar nunca de falar. A pesquisa de NPS ela é tão importante, mas tão importante. E se você for pesquisar, e aí eu poderia até fazer uma questão aqui no nosso chat, quem é de vocês que já usa pesquisa de NPS regularmente, ou a cada quanto tempo? Vocês poderiam responder para nós, queridos ouvintes, participantes, etc. Porque isso é tão importante para vocês, e se você, mas eu não sei fazer, do que vocês estão falando, né? Você tem um problema, né? Se você hoje não está fazendo, talvez a gente podia fazer um outro, depois toque, Luiz, sobre métricas, sobre como você estipula essas métricas, e se tem algumas coisas que são fundamentais em métricas, né? Por que eu tenho que ter métrica? Porque você precisa medir o antes e o depois, e o durante. Senão você não consegue saber se você está melhor ou se você está pior. Simples assim. Dirigir sem GPS não dá, não. Não dá. Né? Então, eu não tenho métrica nenhuma. Por onde eu começo? Né? Porque a gente está falando da espinha dorsal, que é mais importante. Se não tiver métrica nenhuma, é muito importante você ter, pelo menos, no mínimo, quanto você está vendendo de faturamento, quantos negócios você está vendendo por mês, por semana, né? Por dia, novos. Qual a sua taxa de conversão de uma fase para outra? Como que tá isso? Você está perdendo muita gente no meio do caminho? Como que é o seu funil, sua ampulheta, né? Você pensar em Uniby Design, a gente fala muito sobre ampulheta. E
quem está caindo do caminhão, né? Na verdade é essa, né? É quem entrou, quem você está perdendo e por que você está perdendo? Pra você entender aonde está o problema. É treinamento, normalmente o treinamento está em todos os lugares, né? A falta de treinamento, falta de. E o tempo, quanto tempo demora para converter esse cara? E aí, se você olhar do outro lado, né, da ampulheta, depois que eu conquisto o cliente, eu quero fazer expansão, manutenção, onboarding, uso, o NPS que o Edu falou. Então, o NPS é extremamente importante. Eu acho que, Edu, vale a pena falarmos sobre NPS. Vamos fugir novamente do nosso querido roteiro. Passo para você, Edu, fale para nós como nós podemos. Vou virar um pouco de entrevistadora, que eu adoro fazer isso, para a gente causar. Edu, Luiz, com licença, podemos falar sobre NPS? Podemos, por favor. Vai lá, Edu. Vamos lá, né? NPS, para quem não sabe, né? Net Promoter Score, né? É basicamente como é que você mede ou seja, a capacidade de seu cliente, ou a probabilidade desse cliente te recomendar, que se chama promoter, né? Esse é uma dos indicadores, né? Dos KPIs que você pode utilizar para entender como está a experiência do teu cliente. Tem o SAT, você tem ou diversas outras, tá? Você pode usar, né? Não vou me atrever. Vamos atender só a pergunta da Reiki NPS. O NPS visa entender o quanto, baseado na experiência que ele teve com você, o quanto ele recomendaria a tua empresa para conhecidos e assim por diante. Porque a premissa básica do NPS é capturar a essência de que se a pessoa recomenda, é porque ela gostou, né? Porque ela curtiu a experiência contigo. Para você, isso falando de definição, tentando deixar o mais simples possível, tá? Para todo mundo. Depois, a gente tem que analisar para o NPS como é que se aplica, né? Eu vi que alguém citou aí, aplica o NPS 2 vezes no ano. Vou dizer para você o seguinte, você aplica 2 vezes no ano, dependendo do teu negócio, né? Eu utilizei 2 vezes por ano, foi o Newton que falou. Dependendo do teu negócio, e aí eu diria que, independentemente do teu negócio, acho que essa é a questão, a frequência com qual você vai determinar o NPS, ela é muito importante. E quando eu falo frequência, você pode estar pensando, poxa, mas eu não vou perguntar para o cliente uma vez por dia como é que está a satisfação, quanto ele indicaria o negócio para... Claro que não. Você tem que ter... Tem 2 contextos onde você cria mecanismos para capturar o índice de indicação, né? O quanto ele recomendaria. Tem os momentos que a gente chama de ritualizados, que são aqueles momentos onde você determina aquilo é o momento para você capturar feedback. E existem os momentos não ritualizados, que são aqueles momentos que você captura fragmentos da experiência ao longo da jornada de forma muito sutil. Na hora que ele está fazendo uma requisição, você já faz uma pergunta ali para entender a satisfação dele com aquele item. Então, você vai somando. Para você conseguir ser capaz de fazer isto, você precisa daqueles 4 pilares que eu falei, porque se você não tem informação sendo armazenada num único lugar, você não consegue fazer isso, né? De você ritualizar. Mas para quem quer começar, se o tópico que está aqui dentro é para quem quer começar, ritualize. E aí a frequência vai ser um bom senso, né? Você determinar como é que você captura essa nota. E aí você fala, pô, mas depende do negócio, é via site, via... Depende, você está trabalhando no PDV, como é que você pensa menos off e on, pensa mais cross, mas mais do que capturar NPS, isso vai ter a ver com uma pergunta que a gente vai falar depois, que é sobre as falhas, né, Luiz? Que é o que você faz com o que você captura. É mais importante do que a captura em si, tá? Tem muita gente que é leão de capturar a informação, acumula relatório e não sabe o que fazer com eles depois. Exato. Mas isso só acontece do outro lado do mundo. Aqui não. Aqui não. Não tem aqui ninguém. Não. Certeza. Não. É isso aí. Aliás, eu estou olhando aqui o chat. Primeiro, eu queria agradecer aqui. Tem 2 pessoas muito especiais que estão aqui no chat, que é o Miguel, que ele é um professor. O Miguel foi uma pessoa muito reverenciada na região de onde atuamos lá no interior. E também o João Paulo Gonçalves dos Santos, que ele é um empresário da Lista Mais, gente que sabe tudo. Eu estou achando que logo mais a gente vai pegar essas pessoas e vai trazer aqui para dividir tela com a gente vai voltar lá para o chat, porque são pessoas especiais. Queria agradecer a presença de vocês aqui, enriquecendo esse nosso bate-papo. Essa realmente é uma sala para todo mundo estar junto. Seguindo o jogo, vamos lá. Qual que é a próxima pergunta? Jazz. Chaves para tornar CX viável em empresas. E aí eu queria fazer uma ponderação rápida aqui. É muito fácil a gente, como cliente, apontar, tal empresa me atende mal, a Telefônica atende muito mal. Tem uma coisa que, no final das contas, precisa acontecer, é que, assim, os negócios precisam parar de pé.
os negócios precisam ser viáveis. E CX também. Existe uma ponderação e moderação importante para equilibrar as coisas para que sirvam aos seus propósitos. E se a organização ela é privada e tem que ter lucro, ela tem que fazer a medida correta e também saber os seus limites de atuação para ter sua viabilidade. Então, pergunta para vocês, chaves para tornar CX viável nas empresas, para que ele seja útil, interessante, produtivo e aplicável. Vai lá, Edu, começa aí. Tá. Vamos lá. Essa, negão, é as dodging questions, não? Hadouken! Mas vamos lá, eu acho que assim, tem duas coisas legais quando se fala de viável, né? É engraçado porque o dinheiro já está dentro de casa para poder fazer CX. Olha que louco, né? Por que eu falo que é dentro de casa? Existe uma situação onde a gente tende a investir, tenho certeza que todos nós vamos concordar aqui nesse item, que é o afã que todo empreendedor ou área de vendas tem, ou gestão de modo geral tem, que é vamos vender mais, vamos trazer mais cliente para a base, vamos trazer novos clientes. Quando eu tenho essa mentalidade, o que acontece é que a gente tende a gastar muita grana para trazer esse cliente e o custo para trazer esse cliente, ele é muito mais alto. E aí tem várias estatísticas, né? Alguns de 5 a 8, vai depender do negócio, assim por diante. 5 a 8 vezes mais caro, alguns negócios um pouco mais do que isso, do que você olhar para dentro da tua base e vender novamente para um novo cliente ou dar a manutenção para um cliente que existe. Então, o primeiro passo é mentalidade. Se eu sei que o dinheiro já está dentro de casa e eu consigo fazer CX com esse dinheiro já dentro de casa, eu tenho que pensar que a relação é muito menos grana e muito mais mentalidade. Entende? Muito bom. E aí é que é o ponto. Por que eu falo isso? Quem tá assistindo aqui, e o Luiz falou lá do meu Insta, eu fiz um post lá da Apple. Se você abrir no meu Insta agora, você vai ver lá que tem um dos últimos posts, os últimos 6 ou 7, sei lá, tem só o logo da Apple, assim, pum. E lá eu falo que você não precisa ser a Apple para poder ter uma boa experiência de cliente. Entende? E eu vou além. Se você é uma empresa pequena, eu diria que para você é muito mais fácil você fazer a experiência acontecer. Porque você tem mais controle dos processos, tem mais controle na mão e mais proximidade com o cliente que uma empresa de larga escala. Então você precisa de muito menos grana e muito mais dinheiro, tá? Então, para mim, a chave principal para tornar viável é mudar a chavinha. Porque, assim, se eu pensar que colocar mais grana para reter cliente, agora eu vou mudar um software para atender melhor, para o meu colaborador atender melhor o meu cliente, custo. Porque o que aconteceu foi muito isso, né? Corte de ferramenta agora nessa época de Covid, todo mundo cortando várias coisas. Primeiro corta, que também tem a sua validade, né? Acho que é uma coisa sem precedentes, e depois a gente vê o que faz. Mas o cuidado que a gente tem que ter é olhar por impacto que eu tenho para quem já está dentro. Perfeito. Então, se eu faço essa leitura, eu consigo mudar essa mentalidade, investir corretamente nos assets, né, nos recursos internos, em detrimento aos investimentos para aquisição de novos. Então, eu usaria essa grana que eu estou pedindo para novos para dividir. Não estou incentivando as pessoas a pararem de anunciar, pararem de promover. Nada disso. Não estou. Eu estou dizendo para você usar com um pouquinho mais de inteligência o que você já tem de recurso hoje. Então, a minha provocação é que você faça isso sem gastar um centavo a mais. Funil pirata, retenção, importante. Não deixar de lado. Não abandone aqueles que já estão te prestigiando, estão contigo. Menos, o custo é mais baixo do que buscar novos. E é interessante, né? Desculpa, eu te cortei, Luiz. Não. Tá, vai. Vambora. Manda bala. Não, eu só ia complementar o que o Edu falou, eu acho que tem tudo a ver. Porque às vezes a gente fica tentando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso de mais grana, preciso aumentar meu negócio, preciso ampliar, preciso escalar. Só que você esquece que você já tem um monte de clientes dentro de casa. E a gente não dá valor ao que a gente tem, né? A gente fica procurando lá fora. Se você não dá valor ao que você tem um problema muito grande. Porque não dar valor e não prestigiar quem está com você
faz com que o seu custo aumente. Então, na verdade, você não fazer isso te piora o problema que você já tem. Uhum. Então, logicamente, manter os seus clientes ajuda você a economizar grana e mais, especialmente em momentos de Covid. Uma coisa é que, da próxima conversa aí, depois a gente vai entrar mais a fundo no tema, mas olha só, gente, se a gente está em tempos de Covid, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu tenho essa pergunta, eu tenho certeza que o Edu também, o Luiz, é como não parecer oportunista em tempos de Covid. Todo mundo falando sobre isso. Foi semana passada que nós fizemos de branding. Vai lá no canal da América BS, tem um dia que fala só sobre branding e truth marketing. Não ser oportunista a ponto de usurpar o cliente. Vale muito a pena assistir esse webinar que foi sobre branding. Podemos ir para a próxima? Nós já estamos caminhando aí para a reta final. Segue o jogo. Lá. Próxima pergunta. Onde as empresas erram ao pensar em CX? Começa aí, Rê, manda ver. Continuando o pensamento anterior, justamente nisso. Foi bom que você parou, porque daí a gente continua com a mesma resposta, continuando desenvolvendo aquilo. Porque o cara não pensa o seguinte, como eu posso não parecer oportunista? Se eu, de verdade, né, do fundo do meu coração, eu quero ajudar o meu cliente, eu quero ajudar o cara que já está na minha base. Porque, gente, se o seu cliente quebrar, se muitos dos seus clientes quebrarem, muito provavelmente você vai junto, né? Morre abraçado. Morre abraçado todo mundo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar o meu cliente de verdade a ter sucesso. Se ele tem sucesso, o que vai acontecer? Eu não estou tentando vender, eu estou identificando novas oportunidades. Porque a partir do momento que ele está vendendo mais, ele não quebrou, primeiro ponto. Segundo ponto, que ele começou a expandir o negócio dele, porque agora ele já não está mais afundando, ele entrou num platô e aí ele começa a vender mais, porque você ajudou ele com várias coisas para ele ter sucesso. Ele tendo sucesso, você vai identificar novas oportunidades. E tá aí a grande chave. Se você erra não pensando no seu cliente, em como ajudá-lo, e aí é um grande erro, você evita de você ganhar dinheiro junto com ele. E aí, porque se todo mundo tiver sucesso, todo mundo acaba ganhando mais dinheiro, porque nós estamos escalando os nossos negócios juntos. E aí, é um negócio que é uma máquina que fica se retroalimentando o tempo todo. Eu ajudo ele tem sucesso, eu tenho sucesso, consigo ajudar ainda mais. E aí, ele tem mais sucesso, me indica e aumento mais. Então, quer dizer, é uma máquina que não para. Se a gente tiver a consciência disso, né? Então, qual é o erro? O erro é não ter esse pensamento. Né? Para mim, o maior erro é esse. Porque a gente pensa muito em como conquistar clientes, como o Edu falou. Cara, o seu CAC, eu tenho um CAC muito alto, custo de aquisição de clientes. Se você pensar que você pode muito bem utilizar a sua base de clientes para você aumentar os seus negócios e que eles podem referendar o seu negócio para vender para outras empresas parecidas com a dele, você tem aí uma máquina de vendas que fica se retroalimentando o tempo todo. Então, o meu maior erro é não pensar que eu tenho uma máquina de vendas pronta com os meus clientes. Maravilha. Faz sentido? Gente, faz muito, mas muito, muito sentido. E aí, para não ser repetitivo, eu trago alguns pontos extras. Primeiro, assim, né, a pergunta é, né, tá escrito aí, para quem está acompanhando, onde as empresas erram ao pensar. Ou seja, quando eu olho para CX, eu penso que CX é o quê? E penso que... Porque quando eu não sei o que é, eu tendo também a ir para um caminho errado da coisa, né? Então, primeiro que assim, aquele pensamento mais comum que foi o que a Rê colocou, né? Pensar que é caro, que é acessível só para grandes empresas, que eu falei anteriormente, mas principalmente... Que é perfumaria. Que é perfumaria. Mas por que é perfumaria? Por que é pensado que é perfumaria, viu, Luiz? Ótima pergunta, ótima colocação. Porque as pessoas tendem a confundir experiência com encantamento. Duas coisas diferentes, tá? Porque a experiência ela pode ser positiva, negativa, ela pode ser neutra, ela pode ter... Experiência pode ser a mais variada, ela pode oscilar, ela pode começar boa e ficar ruim, depois ficar boa de novo e assim por diante. Quando para experiência, a principal confusão, e eu tenho um carrossel sobre isso também, viu? Inclusive eu tenho vários carrosséis sobre várias coisas, é quando as pessoas confundem customer experience do cliente com live marketing. Não sei se vocês já pararam de pensar sobre isso. Quando você fala em customer experience, a primeira coisa que a pessoa pensa é, quando você não conhece, né? É aquela experiência quando você vai num evento, aí você fica aquela experiência, vem aquele cheiro, vem aquele... Pensa nos sentidos, né? Nos sentidos da coisa. Isso é live marketing, gente. Isso não é customer experience, tá?
Live Market faz parte de um ponto de contato que pode ser estabelecido utilizando Live Market dentro da jornada, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente confunde experiência com encantamento, você pode encantar, é porque tem um meme, inclusive, não sei se vocês já viram quando quer explicar, que você tem uma escada, aí a pessoa quer ela quer, em vez de usar a escada um passo de cada vez, ela estica a perna para chegar no final do topo da escada. Então, é como se você quisesse sair de uma situação onde você não mede nem NPS e já quer encantar o cliente. Epa, Saca assim? Tipo... mas nem pegou na minha mão, como vamos namorar? Exatamente. E aí você já quer encantar. E eu recebo muitas perguntas. Como é que eu encanto o cliente? Aí eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é assim, você já mede NPS? Você já faz a lição de casa? O básico, né, gente? O básico. Porque se você fizer o básico, você vai querer casar com a pessoa que você nem tocou na mão ainda, né? Esse é o primeiro ponto. Então, esse é um dos erros que colocam. E colocam isso atribuído, geralmente, esse conceito de experiência, né, e encantamento, sempre se atribui a um produto de alto valor agregado, a campanhas publicitárias de brilhar os olhos. Então, parece que tudo isso é o conceito de experiência. Por isso que as pessoas acham que experiência é caro, porque elas associam o conceito de experiência do cliente a os mecanismos de encantamento que as grandes empresas utilizam, entendeu? Por isso que dá essa sustentação. Experiência do cliente é feita de uma coleção de micromomentos. Exato. E não de um raio-x. Não é propaganda da Apple, não é tipo que é a experiência, não é aquilo que é a experiência. Ela endereça uma coisa que já está posta, que é a experiência em todos os micromomentos. Então esse é o ponto. Você pode fazer isso no seu negócio também, só que você não precisa ter publicidade, grande publicidade que a Apple tem para divulgar que ela proporciona esse tipo de experiência, né? Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, cara, esse aqui é um dos, assim, eu fico doido, porque eu vejo isso aqui muito nas empresas que a gente atendeu, quando a gente vai começar a atender, que é assim, não, a gente tem um departamento de CX, a gente mede NPS. Aí eu fico assim. Tipo, gente, achar que coletar NPS é CX é basicamente assim, você não fazer nada. Coletar NPS, ouvir o cliente, beleza, é parte do processo, mas isso não é experiência. Experiência é o que você faz. Eu vou subir um comentário aqui que tem tudo a ver com aquele evento que o Eduardo fez sobre CX. Aqui, ó. Grande erro é pensar CX como área, como departamento. Exatamente. Isso aqui é um erro fatal. E aí, uma coisa importante, clara e rápida. Quando a gente fala de CX, a gente não pode esquecer de behavior, comportamento, e culture. Se não existir a cultura, o significado dentro do ar que se respira na organização, CX vai ser um processo isolado. Total. E que vai morrer. Na verdade, é a experiência de tudo, né, gente? Esses micromomentos, desde o momento que ele viu sobre você, né? E o que já estavam falando sobre você. Aí a pessoa quer consertar lá na ponta, né? Edu? Ele fala, não, mas eu vou fazer uma NPS aqui, eu vou mandar um presente pro meu cliente. Exato. E aí, logo antes de fazer o NPS. Maybe too late, my dear friend. E é muito louco, assim, porque quando você fala de olhar como área, processo, porque isso acontece muito, tá, gente? Nas pequenas empresas isso tende a acontecer muito menos. Por isso que eu falo que as empresas pequenas têm grande vantagem. São menores, né? Elas não são tão... E essa é a grande vantagem, porque muitas vezes a empresa já nasce com essa mentalidade de cliente, né? Mas esse lado de departamentalizar, eu acho que assim, ele não é um departamento, não pode ser uma área, jamais vai ser uma área, mas é importante dizer que quando a gente vai começar um projeto, você tem que ter owners, você tem que ter donos, né? E o ponto principal nessa lógica é que você precisa endereçar um owner para ser o divulgador e o permeador. Isso começa, às vezes pode começar dentro de uma área, com uma pessoa ou um time, só que a mentalidade desse time não é o experimento ali, do tipo, aqui vai sair a experiência do cliente, né? E agora fechado, ela vai sair com uma coisa única. E aí, tipo, mas sai eu uma acho caixinha, aí eu mando pelo correio a experiência pro cliente, entendeu? Tipo, mas, não é isso. Eu acho que isso muito importante do que você está dizendo é o seguinte, a visão que organizações precisam ter owners de projetos ou de missões. Então, não se resume somente a CX, mas num novo modelo,
o projeto, a missão que não tem um dono, quando a gente fala de um dono, é alguém que é o guardião daquela informação e que ajuda para que o processo seja eficiente ou seja implementado. Então, acho que isso é uma visão até global, não é só de CX, não é isso? Exatamente. E aí conclui, né, para matar, que é não definir metas, né? Acho que quando você não define as metas para você poder medir, ou seja, não ajustar onde a eu quero chegar, né, Edu? Exato. E aí não faz tem sentido. mundo etéreo. Como Rafael Lassans, semana passada, esteve aqui, falou de mensurações smart. Então, você pensa lá, gente. Crítico, mensurável, atingível, mínimo, temporal. Tem que ser. Smart goals, né? Então, se você não definir as metas, você não consegue ajustar a visão, né? E outra coisa, Edu, é quando o cara erra também, né? Ixi, tem tanto erro que a gente pode ficar horas falando sobre isso. Gente. Ó, isso aqui não é o divã, hein? Vocês não vão ficar falando 20 horas dos erros, não, hein? Mas fala aí, Rê. O que acontece é que às vezes o cara erra porque ele também não documenta, né? Não documenta nada. Então ele não documenta, não tem informação. Falamos de duas coisas, né? Documento over e pouco documento. É pouco documento, então o cara não tem. Eu não tenho CRM. Entendi. Mas aonde você pôs informações? A gente tem o caderninho. E é muito louco, né, Rê? Porque, na verdade, assim, eu acho que às vezes vai além do documentário. Porque o documentário, acho que até a galera até documenta, né? Tipo assim, ela bota ali na planilha e tal, mas ela não volta para consultar. E o pior, ela não cria uma rotina de fechamento de... Ela não cria uma rotina de fechamento de loop, né? Porque, assim, se você... Análise. Exato, porque se você não volta para poder dar a devolutiva, né? Não adianta fechar nada. O loop, você só documentou. Então, você só criou uma tarefa e tomar a ação, né? Perfeito. Você criou a tarefa, mas não criou o benefício da tarefa. Exato. Você só executou, mas não extraiu o valor, né? Então, isso é custo, isso não é investimento. Se você não aproveita, isso é custo. Nossa, essa é de doer o coração, gente. Fígado lá, o pâncreas. Então vamos lá. E aí é muito louco, né? E vou só para concluir assim, essa fala, é que tentar separar o que é esforço do resultado, né? O esforço de você... Não, mas eu coleto NPS, não sei o que, blá, blá, e tal. Mas se não tem resultado a partir do que você está coletando, você não está extraindo o propósito pelo qual você colocou. Então, separe o que é esforço e resultado. Se você mediu, mas não tomou atitude, você só teve esforço de medir e documentar em algum lugar. Se você mediu, né, capturou, fez uma interpretação, transformou aquilo em iniciativa, né, dentro de um roadmap da tua empresa e foi executado, e o cliente soube que aquilo foi executado, isso é um ponto muito importante, porque por que as pessoas não dão feedback? Porque o cliente nunca dá, a maioria das vezes não dá feedback, tem a zona escura, eu falo sobre isso nas minhas palestras, falei na mentoria, vou falar muito no meu livro que eu estou escrevendo sobre CX também, que é a zona escura. A zona escura é aquele percentual de pessoas que quando tem um problema sequer reclamam, Rê. Eles não falam nada, eles ficam na miúda. Nossa, perigosíssimo. E olha o dinheiro em cima da mesa. Gente, peraí, tem muita coisa aqui, calma aí, olha só. O que a gente está falando aqui? Primeiro, nós temos que medir, tem que usar Smart, né? E o nosso amigo Miguel aqui colocou para nos ajudar, para todo mundo aí no chat. Tem algumas coisas importantes aqui. Então, se eu não meço, eu não consigo saber se eu estou melhor ou pior. A gente falou sobre isso também. Outra coisa, esse negócio da zona cinzenta é uma coisa muito interessante, que o cara fala assim, começa com vendas e termina em CS. Aí ele fala, mas eu detesto tratar objeções. Não, o cara vem com uma objeção, uma dor de cabeça. Cara, agradeça ao seu cliente por ele trazer as objeções. As objeções são ouro, uma dádiva. São súplicas para falar, deixa eu te ajudar a melhorar o seu produto, jovem. Ou então mostrar como a minha dor... pedindo ajuda, ele está falando assim, eu quero mais, mas me ajuda a comprar de você, gente. Quando ele te dá uma objeção, é o gancho que você tem para vender para ele, ou para manter ele dentro do seu fluxo, né? Ou para ter uma nova oportunidade, se ele já é seu cliente, para você trazer alguma coisa diferente. É tudo de bom, gente, uma objeção. Escuta reflexiva, aprender a ouvir, porque quando a informação chega, ela é dádiva. Tem gente que tem mais zona cinzenta do que informação. Então, assim, aproveita enquanto ela chega. Gente, eu vou precisar andar com vocês, eu vou ter que botar o homem do reloginho vai andar. Não, pelo amor de Deus, Luiz, não pode estar acabando isso, gente. Não, calma, preciso andar. E eu, aliás, vou juntar a 8 na 9. Então, eu vou chamar Jess para ela vai me trazer a 8, depois a 9. Então, na 8 após a pandemia, como o CX pode influenciar os negócios. E vamos juntar nessa mesma contextualização a 9. A jornada de consumidor mudará após Covid-19? Então, acho que dá para a gente fazer essa contextualização junta, né? Então, abrir para vocês dois. E depois dessas perguntas, pessoal,
Pode subir perguntas aí que a gente vai fazer uma coleção das perguntas aí, beleza? Então vamos lá. Temos muitas informações aqui. Deixa eu passar os itens. Não, mas tem que responder 8 e 9. Tem que responder 8 e 9. Como é que a gente vai resumir tudo isso? Olha só, nós temos muitas oportunidades com a Covid, tudo que está acontecendo, a pandemia. Quem está achando que só vê o copo meio vazio, está perdendo uma grande oportunidade de crescer nesse momento, porque os clientes estão precisando mais da gente, né? De verdade, a gente já falou sobre isso, de querer ajudar, de como é que eu posso ajudar você a sair do fundo do poço, como é que eu posso te ajudar com o meu conhecimento, e aí a pessoa fala assim, mas eu não sei nada. Lógico que sabe, todo mundo sabe alguma coisa e pode compartilhar com os outros para a gente, juntos, criar um grande compartilhamento de informações. Primeira coisa. Uma biblioteca e um repertório rico de informações. Perfeito. Segunda coisa muito importante, quando a gente começa a entender o copo meio cheio, aí a gente volta naquele tema que a gente começou e não terminou, sobre vendas remotas. Né? Vendas remotas, atendimento remoto do meu cliente, existe uma oportunidade enorme da gente estar falando com as pessoas e que a gente consiga usar isso a nosso favor, inclusive para treinar o time. Por quê? Porque hoje a gente está usando videoconferência, não só telefone. Então o pessoal fala, putz, como é que eu faço para treinar meu time, para fazer com que eles consigam trazer mais informações, para a gente organizar melhor o pensamento? Essa é a oportunidade de ouro que vocês têm para melhorar o seu time. Como? Então, existem inúmeras ferramentas, né? O Zoom, por exemplo, aqui a gente está usando o StreamYard para a gente poder compartilhar com vocês esse vídeo, mas quando você faz o vídeo, você pede sempre autorização para o seu cliente para gravar isso, e você pode usar internamente, além de compartilhar com o seu cliente, para ele passar lá dentro e vocês todos ganharem tempo com esse vídeo, que as pessoas podem usar de forma assíncrona esse material, cada um assiste no momento uma proposta, uma reunião que você teve de apresentação, uma demo, por exemplo. O que acontece? O seu time consegue usar esse material para melhorar. Como eu trato objeções, que foi o que a gente falou anteriormente. Em CS, como é que eu faço para manter o meu cliente? Ele quer ir embora, o que eu faço? Eu uso esse vídeo para treinar as pessoas do meu time. Então, na pandemia, a gente pode se preparar para vir com tudo, porque vai ter uma demanda reprimida, as pessoas estão paradas, o Edu está desesperado ali. Existe uma demanda reprimida que a gente não está, às vezes, enxergando. Então, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Tem lead chegando sem a gente fazer nada. A gente só está compartilhando conhecimento, a gente não está cobrando de ninguém. Eu, pelo menos, né, eu tenho certeza que nós três aqui, a gente está fazendo um monte de coisa pro bono aqui, transferindo conhecimento para as pessoas, e elas estão absorvendo e estão conseguindo usar no dia a dia. O que acontece? Cara, dentro do que você falou, eu tenho uma oportunidade. Como é que eu faço para resolver isso? E aí a pessoa pede para você ir lá e vender para ela. Olha que maravilha. Não é, Edu? Que assim funciona? Exatamente. Porque aí tem a ver com... E é engraçado, porque o que a gente está falando desse momento, basicamente é um amplificador de algo que a gente já deveria estar fazendo, ou do ponto de vista de mentalidade, que é a geração de valor. A gente tem que partir do ponto de sempre olhar para contexto, né? A gente estava falando sobre, né, na outra matéria, sobre nova normalidade, né, em alguns outros temas, tanto aqui Sim. quanto em outros momentos. O que é o paradoxo, né, dessa nova normalidade? Na verdade, assim, a gente vive novas normalidades, olhando para o longo da história da humanidade o tempo todo, né? Sempre vai ser uma história sem precedentes. O que não muda é que sempre vai mudar. Olha que louco, né? A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar o tempo todo. Exato. Não há nada mais certo do que a própria mudança. Exatamente. Então, o ponto principal é, o que está acontecendo hoje? E aí, contexto. As pessoas, naturalmente, estão mais nostálgicas. Então, vamos partir desse pressuposto. Por que nostálgico? Nostálgico de poder ir para uma festa, de poder pegar um voo, de visitar fulano, tá beltrano. Então, existe uma concentração de pessoas muito nostálgicas. Por que eu falo que agora as coisas estão exemplificadas e muito mais evidentes? Porque, para você entender o que o consumidor está vivenciando hoje, presenciando, na minha opinião, está mais fácil. Porque a gente está vivendo, a humanidade está vivendo coisas em comum nesse momento, que são muito. O mundo inteiro está vivendo algo em comum. Então está mais previsível. Exatamente, e ao mesmo tempo. Então está mais previsível entender o que é sensível falar, o que não é, discutir como a gente se posiciona, como a gente não se posiciona.
Um exemplo de hoje, a gente abriu aqui com 1 minuto ali de silêncio, né, prova, etc e tal, foi uma discussão que a gente teve. Puta, como que a gente se posiciona? Então, por quê? Porque a informação está disponível. Então, a gente consegue entender que o mundo está aflorado, está nostálgico, então tudo, né, explode de uma maneira diferente, né, polariza e assim por diante. Então, se eu tenho essas premissas que são básicas, então eu adequo o meu relacionamento, a forma de gerar valor, num discurso mais ameno, num discurso mais leve, mas não deixando de gerar valor. Porque nada será como antes, né? Quando a gente fala, então, uma vez que está estabelecida uma nova normalidade, digamos assim, nada será como antes. Mas nada será como antes sempre, né? Então, confiança e proximidade, são 2 elementos importantes, é o que vão estabelecer como a experiência do cliente durante e pós-pandemia vai ter de resultado. Porque se eu gero valor agora, se eu sou relevante agora, sem ser oportunista, o que é muito importante, mas sem ser uma ONG, porque você não é uma ONG, é importante lembrar isso também, você deve cobrar pelos seus serviços, mas cobre de forma justa, mas sempre gerando valor. E aí, quando você fizer isso, quando passarmos nesse momento e as pessoas superarem as suas respectivas nostalgias, superarem essa sua desconfiança e essa retração, elas vão passar a lembrar mais de você, porque elas não estão lembrando do teu produto. As pessoas não precisam do seu produto agora. Não precisam. Elas precisam de você, das pessoas que estão por trás dessas empresas. Feito isso, no meu entendimento, nós temos mais condições de entender o que será a jornada depois do Covid-19. Se Faustão estivesse aqui, ele falaria lições para a juventude. Lindo. E olha que legal que o Edu falou, né? As pessoas é que fazem a diferença. O como, ele está muito baseado nas pessoas, né? Que a experiência tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Por isso que a gente está, acho que a base de tudo é o que a gente começou a nosso webinar, falando aqui como a gente se comunica com as pessoas, como a gente se importa com elas, né? Então, o Edu trouxe bem, a gente teve uma discussão anterior, como é que a gente, vamos fazer, não vamos fazer? Mas em respeito a vocês, que já tinham se inscrito, nós quisemos continuar, apesar do que está acontecendo no mundo, né? Essa loucura, porque em respeito a vocês. Então, o respeito às pessoas, se importar com as pessoas, é tudo que a gente está trazendo aqui. Lindo, Edu. Muito bem. Então, agora, aberta a porteira das perguntas da nossa audiência, vamos chamar o time de bastidores ali, Aline, Fernanda, Jéssica, Guilherme, todo o time que está nos nossos bastidores, para subir as perguntas da nossa audiência. Pode ser? Primeira pergunta. Vamos lá, gente? Tatarã. Tatarã. Se eles não pegarem, eu vou sortear por aqui. Pararam? Eu não sei. Tá o chat aqui rodando? Eu não sei. Eu vou pegar, então, eu vou buscar lá atrás aqui. Eu acho que o nosso pessoal ficou perdido no tempo ali. Então, eu vou buscar aqui. Já pegaram aí, pessoal? Opa, agora foi. Fixou uma aí. Qual a diferença entre cliente e consumidor nesse contexto? Ah, que linda pergunta, né, gente? O cliente é o cara que vem sempre, ele vai continuar com você. O consumidor pode comprar uma vez só, ele vem, consome uma coisa e vai embora. Se você não encantar essa pessoa, e tudo que a gente falou aqui tem a ver com isso, você não encantar, não gerar valor, não gerar impacto, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa essa empresa se transforme num cliente e, no tempo, continue comprando de você, e é o que gera a recorrência. Eu tenho só um parênteses para colocar aqui. Que tipo de produtos e que tipo de serviços, e aí, para quem está aqui acompanhando a gente, são recorrentes, gente? Você já pararam para pensar que é tudo recorrente? E que a gente não pode ter... Nada pode ser não recorrente, porque não existe uma demanda infinita e clientes infinitos. Tudo precisa de recorrência. Se a gente pensar assim, né, então você precisa encantar o seu cliente, porque senão você tem um problema enorme que a recorrência não vai acontecer. Certo, gente? Faz sentido isso? Para mim faz super. E aí o lance de consumo, porque o consumidor ele é o ato do momento onde ele tem a experiência de consumo, né? Ele faz o uso, né? Então ali é por isso que a gente tem as terminologias, né? Você tem UX, que é User Experience, né? Que é quando você no momento em que você está fazendo uso
de produto ou serviço, você está experienciando o uso da sua solução. Por isso que chama de UX. As pessoas confundem UX com UI, né? Que é User Interface, né? Que são duas coisas também diferentes, tá? Que também faz parte do conglomerado de coisas, né? Mas acho que essa diferença é importante. O cliente, ele abarca, né? Ele pode não ser necessariamente o consumidor também, né? Ele pode ser alguém que está comprando de você, né? Dentro do B2B isso pode acontecer, né? Ele pode ser o cliente, mas ele não está consumindo a tua solução. Mas lê do engano de você achar que ele não consome alguma coisa de você. Ele não pode estar consumindo a solução em si, mas ele está consumindo o teu atendimento, ele está consumindo o teu conteúdo, ele está consumindo outras coisas dentro da jornada. Então, todo mundo, em algum nível, é consumidor também. Lembrar o seguinte, recurso dinheiro é um pedaço da história. Recurso tempo, possivelmente, é o recurso mais escasso da humanidade. Quando o tempo é dedicado, é recurso valiosíssimo. Então, avaliar esses pontos de contato onde o investimento se chama tempo. Próxima pergunta. E a técnica de rapport é aplicável? Rapport em PNL. Espera, manda aí. Programação neurolinguística, rapport. Estamos... Vai aí, agora é com você. Não vou nem falar mais nada. Gente, rapport é sempre aplicável. Sempre, para a sua vida, para tudo, né? O rapport é quando você... A gente fala muito de empatia, o rapport é meio caindo em desuso, o pessoal está falando muito de empatia, é a mesma coisa, né? Com um formato diferente, uma roupagem diferente, mas se você for pensar, o que é o rapport? Quando eu entendo, começo a entender quem está do outro lado, e aí eu começo a entrar em sintonia, né? A empatia, ela funciona da mesma forma, porque quando eu entendo o que o outro está passando, e não é que você pode se colocar na situação do outro, né? O que eu entendo o seu sentimento em relação àquela atitude, ou aquele estado, alguma coisa que está acontecendo. Então, quando a gente entende dessa forma, o Miguel, que está super ativo ali no nosso chat, ele falou do human to human. Isso é muito importante, né? Como que eu posso entender a dor do outro, como eu posso entender o sentimento, e é interessante fazer um parênteses aqui, às vezes a gente está dando o feedback para as pessoas que a gente está fazendo treinamento, a gente dá um feedback, eles fazem um roleplay e a gente dá o feedback do que aconteceu. Então, a gente está fazendo um roleplay aqui, e aí eu falo para você, puxa, Edu, eu estou com um problema, né, não tenho grana, e eu vou quebrar, e você precisa me ajudar, como é que eu faço? Tal. O cara fala, pô, legal, entendi, que bacana. What? Como assim? What? Porque você não está ouvindo, né? O rapport é isso, quando eu escuto e eu entendo, entro nessa sintonia e falo, putz, que pena que você está passando por isso. O bacana significa, bacana, eu quero te ajudar. Mas não é o bacana de verdade bacana. Então, a forma que você fala também faz toda a diferença. Como é que eu estou interagindo com essa pessoa? Consigo entrar em rapport se eu estiver ouvindo de verdade, prestando atenção. Então, cuidado com essas... Criar conexões. Tem um monte de armadilha aí no meio, né, Luiz? Eu acho, existem... Se a gente levar para a neurociência, a gente vai falar de neurônios espelhos. Se a gente levar para a programação neurolinguística, o rapport seria a conexão e essa sintonia que gera facilidade, não criando ruídos na relação. E se eu for para o francês, no significado estrito ali, como o Miguel falou, criar relacionamento. E aí eu volto a dizer aquele livrinho fantástico, O Corpo Fala, porque ajuda também criação de rapport. Por isso a importância de abrir suas câmeras nas relações de hoje em dia. Aí eu não gosto, é ruim, mas abra a câmera. Facilidade de criação de rapport no sentido no momento remoto. E só aproveitando essa sua deixa, é importantíssimo. Quando eu abro minha câmera, a pessoa já se espelha em mim, ela abre naturalmente também. Normalmente, pode apostar. Quando eu abro minha câmera, a pessoa já tende a abrir a dela. Ela só demora 20 segundos quando ela tá com o pijama, é isso? Não, brincadeira. Brincadeira. Acontece. Mas uma coisa interessante... Né, ela fala assim, não, eu não vou abrir minha câmera porque ela inventa uma desculpa. Quando ela tá de pijama, ela inventa uma desculpa. Mas isso funciona super mesmo, que você falou. Funciona super. E aí você pode até usar outro gatilhozinho interessante para quem está usando pelas primeiras vezes isso, falar, não, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Gentil, é bem gentil esse approach. Gentil, delicado. Lições. Mais uma lição para o nosso dia a dia. Abre a câmera, que nem o japonês que oferece sua nuca, né? Para quebrar aquele relacionamento. Abre a câmera e depois, não, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Muito gentil. Próxima pergunta, vamos lá. Nossa, essa é longa. Danilo Miranda caprichou aqui.
E o que sugerem para o primeiro passo em pequenas empresas que mal sabem o que é CX, jornada do cliente, e a partir de agora, com certeza, precisarão saber para se manterem competitivas? Isso foi respondido um pouco lá naquela questão lá do começo, né? Eu ia falar o seguinte, acho que o primeiro passo é pegar o link desse vídeo, assistir de novo. E eu não falo isso nem de uma forma grossa, tá? Não é tipo grotesco que eu tô falando, não. Tô falando, pega de novo. Porque tem tudo lá. Sai destrinchando os Perfeito. passos que estão sendo colocados ali. Primeiro ponto. Depois que você fizer isso, você vai naturalmente buscar literatura. Né? Mas eu volto, eu só tô pegando o cabo que tá acabando a energia. Vai falando aí. Fica tranquilo. Concordo super, Edu. É isso aí. Né, porque assim, acho que não tem uma... Já foi respondido, né? Acho que a pergunta foi respondida aqui ao longo da apresentação. Depois você vai ramificando, né? Puta, tem várias literaturas, tem livros. Vai ter o meu livro depois que vocês vão poder ler também. Enfim, tem várias coisas que vão ajudar. Eu quero esse livro autografado, hein, Edu? Pode deixar. E várias coisas que vão ajudar você a pôr em prática. E acho que o primeiro ponto, assim, é quando a gente fala assim, dicas ou colocar em prática pequenas empresas. A gente, quando é de pequena empresa, a gente já tem uma tendência a ficar assim, olha, mas como é que é isso para pequena empresa, né? Porque eu não tenho... Porque já olha... Meio como uma desculpa. Olha, mas eu sou pequeno. Sem síndrome do cachorro do caminhão que caiu do caminhão de mudança. Você é pequeno e às vezes você tem mais facilidade, porque nós não estamos falando de investimento caro, nós estamos falando de atitude e comportamento. Isso. Mindset. E às vezes no pequeno é mais fácil a aplicação do que no complexo e no maior. Total. Isso eu falo por experiência própria. A gente lida... A Dive hoje ela atende só empresas globais, né? A maioria das empresas que a gente atende são empresas globais. Então você imagina a quantidade de silos, a quantidade de softwares legados, a quantidade de herança que essas empresas têm para promover uma transformação. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu falo porque a gente lidera projetos que a gente fica 1 ano, 2 anos para conseguir fazer alguma transformação de artefato, né? Nem de estrutura ainda cultural, mas de artefato. Então, assim, é um trabalho. Então, vocês que estão aqui, que a maioria provavelmente é pequena e média empresa, vocês estão com a faca e o queijo na mão, cara. Tendo conhecimento, é botar para fazer. Pega essa live, destrincha. O Luizão vai fazer um favorzão de colocar esse conteúdo aí, né? Vai ter um artigo, né, sobre a live, né? Que vai resumir tudo ali. E quem estiver registrando aqui, já bota os 6 passos lá, bota todos os chunks ali e vai fazendo. No canal da América, que vocês estão assistindo esse webinar, se inscreve lá e já tem 6 webinars aí na sequência, então já tem bastante conteúdo, e além disso, o pessoal da redação ainda vai fazer um texto jornalístico aí para dividir. Lembrando Deixa eu aproveitar e falar mais uma coisa. Usando tudo que vocês falaram, né, o que a gente já trouxe aqui, também tem o canal da Winning by Design, no YouTube, a gente tem inúmeros vídeos lá, tem vídeo em português, tem vídeo em inglês, com tudo, passo a passo que vocês podem fazer em cada uma das sessões, tudo gratuito. A gente também tem um blog dentro do nosso site, tem um site em português, tem um site em inglês, vocês podem buscar. Então, assim, temos o Instagram do Edu, o meu Instagram também, a gente não falou ainda, vou fazer meu merchan. No final, eu vou abrir para vocês fazerem... já coloca aí, já pro merchan, vamos... Porque lá também tem informação, eu acho que é muito importante o que o Edu falou, tem muita informação, né? Então, e o canal está aberto para todo mundo. A gente exatamente. Para todo mundo. Coloca aí, gente, o canal da Rê. E eu acho que eu acho que a gente falou aqui sobre mindset, sobre atitude, então não adianta nada ter um monte de conteúdo se você não vai fazer nada com ele. Você precisa estudar, você precisa pegar o seu caderno, você precisa anotar, fazer uma curadoria do que é mais importante para você, em qual ordem. Porque uma das coisas é que agora tem muito conteúdo bom. E que eu vou ver? Primeiro, respira, não pira, escreve o seu processo bonitinho, de ponta a ponta. Respira, não pira. Falando sobre isso, e aí você taca pau. Vai lá. Beleza, estamos indo para as últimas. Esse é o @, da Renata Winning by Design, lá no Instagram. Ok, gente, vai lá que tem conteúdo boníssimo, e lá ela vai passar os canais para Winning by Design também. Gente, vamos para a próxima pergunta, caminhando para a reta final, e como fazer... Érica Fujita pergunta para você, Edu, você fala assim, muito fácil, vai lá no Google, pergunta, tá tudo lá, tá tudo fácil. Tudo lá aonde, cara pálida? Vou dar um exemplo, quando você começa a pesquisa, né, você começa a digitar a pesquisa no campo, como fazer tal coisa. O Google já vai dar sugestões. E as sugestões que aparecem, não é o Google que inventa.
ele traz um conglomerado de como as pessoas pesquisam. Isso é o modo mais simples. Agora, se você colocar lá planejador de palavras-chave do Google, aí você vai ver que tem uma infinidade, ele dá volume de pesquisa por um termo específico, ele te dá, tem ferramenta chamada Uber Suggest também, que é uma Uber ferramenta... Suggest, ask the public, Uber Suggest. Exato, Uber Suggest e Ask the Public. Todas elas vão te dar esse conglomerado de coisas como as pessoas pesquisam. Mas a mais básica é o drop-down menu ali do Google. Ali. Na hora que você está digitando o negócio, ele já te dá sugestões. É aquela que a gente começa a fazer uma pergunta e tem alguém olhando do lado e a gente fica com vergonha, porque tem umas perguntas que começam a aparecer as sequências e falam, mas eu não estou perguntando isso. Não era isso. Exatamente. Não, porque escrever como, já começa, né, os trend topics já vão aparecendo ali. Muito bom, Edu, isso aí. E depois no resultado de busca também. Quando tem o resultado de busca, lá embaixo você tem os termos pesquisados também. E tudo isso é muito caro, né, Edu? Paga muito caro. É caro, você tem que ter... agora que o dólar está alto, você mais ou menos $1.000 por mês que você tem acesso a isso, né? Nada, não é nada disso, gente. Absolutamente zero. É só o custo da sua internet que você paga. Nossa, você quase me falou. Não, tem o custo do cara fazer, né, gente? Exato. Tem que fazer. Convenhamos. Que é a hora-tempo. É claro também que se você quiser algumas ferramentas mais complexas, você tem também ali o SEMrush, que tem algumas outras sugestões, mas aí já é uma complexidade maior e cabe aprofundando devagarzinho. E aí, the last but not least question, e a gente não vai embora que a gente no final tem uma coisa importante, tá, gente? Roberto Veneziani, professor Roberto, esse cara ganhou vários prêmios pelo Bradesco, só ganha prêmio, todo ano ele sabe bater prêmio, bater meta do Bradesco, cara incrível. Abraço para você, Robertão. Em uma empresa departamentalizada, que tem uma grande quantidade de produtos e serviços, conseguimos fazer CX com os clientes internos, vislumbrando que possuímos clientes internos e externos? Great question. Eu confesso que no meio dela eu buguei, assim. Eu também. Foi ela de volta. Falei, espero que o Edu não tenha bugado. Deixa eu tentar falar assim. Numa empresa muito grande, departamentalizada, eu posso, se eu estou dentro de um departamento, dentro de uma fatia da organização, eu posso fazer a ação de CX ali, pensando que eu tenho clientes internos, externos, tenho os colaboradores, tenho os stakeholders em volta. Eu posso fazer por ali também? Pode, porque é no começo, né? Você pode começar dali, né? Ele não acaba ali, porque eu sempre acredito na dissidência construtiva, né? O que é a dissidência construtiva? Se é que existe esse termo, né? Eu comecei a falar ele faz alguns anos, eu nem sei se existe. Mas o que é a dissidência construtiva? É quando você é um dissidente, né? Tipo, você vai olhar fora do que você está ali, daquele contexto, você vai estar sempre contra a maré em algum aspecto, e tem que começar com alguém, mas de forma construtiva. E isso tem a ver com você pegar o teu posto, assumir que... Eu gosto de falar porque um dos sócios, que por sinal é meu irmão Edgar, ele tem uma fala muito legal na empresa que é: o problema não é teu, mas está com você, né? Então, se o problema está com você, né, faça o seguinte: faça desse limão uma limonada. Então, sim, você tem responsabilidade para aplicar o conceito de experiência, mas sozinho você não vai conseguir. Então, o passo inicial é fazer, ter o feedback daquele micro momento e ter o papel de evangelizador dessa cultura. E aí você vai ter que conquistar bottom-up, né? Porque aí, para quando você conquistar bottom-up, você tem a visão de que o top-down vai ter que descer isso. Se você está numa empresa que você está tentando, não está subindo, aí é uma visão estratégica. Se você é parte do departamento, eu sinto lhe dizer que aí não tem pílula mágica. Você vai dar murro em ponta de faca, mas você tem que dar o primeiro passo, insistir, etc. Porque a dissidência também é provocadora, né? O primeiro passo começa com alguém. Exato. É isso. Ponto. E tem que ter um sponsor, gente, porque senão, como é que você vai fazer isso? Às vezes, se você não tiver um sponsor, alguém que estiver te ajudando ou que dê início a tudo isso, você não consegue implementar. É porque você vai acabar buscando alguém que saiba também. Caso não chegar no... Puta, eu consigo fazer CX na minha área, naquele micro momento, consegue. Vai chegar uma hora que você fala assim, puta, eu não tenho condições suficientes para escalar isso. Aí você traz um especialista, ou você traz alguém, ou monta um pequeno comitê de discussão, leva isso adiante. Pá, quando você vê que você está levando adiante e ninguém está te dando atenção, etc., tem duas coisas que podem estar acontecendo. Ou você não está com repertório, né, tipo, para poder conectar a razão e o motivo pelo qual você está adotando essa postura, né, essa mentalidade,
Ou, por outro lado, que pode ser um híbrido disso também, a empresa não está com essa visão. E aí você não vai conseguir transformar se o top-down tem que ser sempre bottom-up, top-down, né? Não adianta você achar que é só de baixo para cima. Tem que ter alguém que inicie, mas quando você se coloca como dono, você entende as suas incapacidades. E top sponsor. Entende as suas habilidades e as suas inabilidades, e aí você vai buscar ajuda se essa for a tua missão. Eu acho que para a carreira isso é fundamental, né? Porque pessoas que vão trabalhar... O que acontece, tá? Quem geralmente trabalhou em áreas diferentes de uma empresa, tipo, foi em vendas, foi para marketing, foi para atendimento, etc., consegue ter uma capacidade muito maior de trabalhar CX. Geralmente. Se você não fez isso... Sistêmica das experiências. Porque a visão sistêmica, gente, essa é a diferença. Porque aí você tende a não departamentalizar. O outro ponto é que, mesmo que você não tenha feito essa rotação, esse giro, você cola em quem fez, porque esse cara vai ter uma bagagem muito forte para dar essa visão sistêmica. E é por isso que eu falo que, nativamente, o empreendedor já nasce, depois que ele roda, com essas skills de experiência. Porque o empreendedor, ele roda, né, muito em todas as posições. Por isso que eu falo. E lembrando da proatividade, né? Porque não adianta nada sem proatividade. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, Edu, porque, assim, tudo isso só acontece se a pessoa quiser ser protagonista. Se ela ficar assistindo e ficar ali parada, nada vai acontecer. Então, não importa se você... É o tal do espírito de dono, né, Luiz? O espírito de dono é isso, é você fazer parte, né? Não fica esperando, mas eu sou funcionário, eu estou numa empresa grande, não tenho como fazer. Faça, né? Ajude a sua empresa a crescer, porque tem tudo a ver. Arquibancada é para espetáculo, para show, para futebol, para teatro, essas coisas, né? Para o mundo dos negócios não é arquibancada, é pista para todo mundo. Todo mundo no gramado. Bom, eu queria, caminhando para o encerramento, queria agradecer imensamente todo mundo que participou por aqui. Eu vou pedir para Eduardo rapidamente fazer sua orientação, sua dica final para todo mundo que participou com a gente aqui até agora. Por favor, Edu, sua dica final e depois eu vou fazer o encerramento. A dica final é eu volto para fechar o loop que eu abri no começo do nosso webinar, que é pegue de tudo que você anotou e eleja The One Thing. Tem um livro chamado The One Thing, a única coisa. E eleja aquilo que você vai atacar imediatamente numa única coisa, né? Não que você vai jogar todo o resto fora, é que todo o restante vai ajudar a fundamentar essa única escolha sua. Hierarquia cronológica. Exatamente. E aí usa uma matriz de prioridade, né? Que é basicamente qual é o menor esforço que você tem para gerar um maior impacto, né? E aí você vai eleger o que você faz hoje com o menor esforço quando eu falo grana e tempo, e que vai gerar o mais impacto para o teu cliente, né? Que ele vai sentir que você está cuidando dessa experiência para ele. Então, fechando isso aí, e obviamente continuar consumindo os conteúdos da Rê, né, no LinkedIn dela, enquanto você está falando, é o seguinte, pessoal, coloca de novo o contato do Edu Fonseca aí no ar, que ele está fechando as palavras dele, por favor. Boa. Fala aí. E aí eu tenho publicado muito conteúdo, tanto no Insta, quanto também no LinkedIn. Eu venho publicando algumas coisas, agora vou derivar mais conteúdo no LinkedIn também. Estou muito concentrado no livro, então tá complicado escrever em todos os canais, né? Mas seguindo, porque ali, de repente, está executando alguma coisa, você tem alguns insights, e isso pode resolver super bem. Então, minha dica final é vá no foco e eleja uma única coisa. Porque, gente, conhecimento é bacana, aliás, informação é bacana, você precisa transformar em conhecimento, mas para transformar em conhecimento e sabedoria, você vai precisar botar em prática. Então, só vai se transformar em sabedoria a hora que você botar aquilo em prática. Essa é a minha dica final. E se isso aqui é uma relação, deixa eu abrir aqui, voltar para mim aqui. E se nós estamos aqui em uma relação que pode parecer uma analogia com a ampulheta ou com um funil, a coisa não termina aqui. Vá para o Instagram do Edu, vá para o LinkedIn do Edu, que a coisa continua. Obrigadíssimo, Edu. Senhoras e senhores aqui do chat, palmas para Edu Fonseca. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Fica aí que ainda tem o final. Renata Centurion, suas últimas palavras deste webinar, por favor. Eu queria aproveitar o que o Edu colocou e falar para vocês algumas coisas importantes. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre ensino de adultos, né? No ensino de adultos, não é que nem criança, que é uma esponjinha, a gente está falando de pedagogia. Então, vocês precisam ser protagonistas. E aí eu queria trazer para vocês, como considerações finais,
o conceito do 70-20-10. Para quem não conhece isso, 10% do aprendizado vai acontecer quando você ouve um toque, uma aula, como a gente está fazendo aqui. 20% vai acontecer nesse aprendizado se vocês fizerem as trocas. Troca com alguém que assistiu, conversa com alguém sobre isso. Mas 70% do que vocês vão fixar e aprender de verdade vai ser feito quando vocês colocarem em prática. Mas que o Edu falou, e que a gente falou o tempo todo de você colocar em prática, ser protagonista, participar efetivamente de tudo que a gente está falando, é muito importante. Por quê? Porque se você não colocar em prática esse aprendizado, essa absorção. Então, faça esse pensamento, né? Como é que você vai colocar em prática? Compartilhe isso com o seu time. Se você tem uma empresa pequena, comece a colocar em prática, mas ajude outras pessoas, ensinando a elas o que vocês aprenderam aqui. Tem vários webinars que foram passados nas últimas semanas, tem um monte de conteúdo bacana. Usem isso a favor de vocês, para que vocês possam escalar o negócio de vocês. Nós estamos no meio de uma grande oportunidade para quem souber aproveitar isso nesse momento. Então, o meu fechamento vai numa forma positiva de como vocês podem colocar isso em prática. Contem com a gente. O Edu falou de coisas sensacionais aqui. A gente também tem coisa bastante interessante. Consumam esse conteúdo que está aí para vocês. A gente faz com carinho para vocês usarem no dia a dia. Acho que é isso. Maravilha. Senhoras e senhores, Renata Centurion, a dama desse espaço. Queria agradecer muito ela. Queria agradecer a todo mundo que participou. Palmas para ela! Palmas para todos nós! Bravo! Queria agradecer todo mundo que estava aqui no chat. Existe um ponto que a gente acha que vocês não são audiência, a gente não é youtuber. Nós somos uma grande comunidade de pessoas que acreditam que o Brasil pode crescer através das pessoas, e dividir conhecimento é uma dádiva. Que a gente possa fazer isso sempre, mas para que sempre vocês possam crescer e que possam também divulgar e ajudar outras pessoas. Voltando ao início desse evento, ratificamos que hoje é um dia bastante especial, de luta para algumas pessoas, e nós decidimos fazer isso em respeito a quem já estava inscrito, a uma agenda que estava anteriormente, previamente estabelecida, mas nós também manifestamos aqui o nosso respeito às lutas e os pleitos, e eu vou fechando esse webinar final com a nossa missão: Black Lives Matter, All Lives Matter.